Você pode ver brigas da Meta com Zuckerberg, a Google agora lançando produtos absurdos. A gente tem também a questão da OpenAI, que é do ChatGPT. Isso virou pra mim aquela mesma corrida que era de Estados Unidos e União Soviética pra quem chega na Lua primeiro, irmão. E os caras estão botando tudo. Só que agora, em vez de ser país, é empresa. Isso que é o mais foda, cara. Tá no meio privado e os caras estão colocando toda a potência financeira que ele tem. Desespero corporativo. Ele quer salvar o caixa por algum motivo. Então, todo susto que ele tem, a primeira coisa que ele sai é cortando as coisas. Você sabe que isso é uma economia burra, irmão. Mas eu costumo ver isso sempre, quase todo dia. A conversão é a capacidade mais eficiente de alavancagem que você tem online. A graça do online é isso. Porque tu não quer ficar pagando 10 mil de anúncio pra, por 10 mil reais, você ter um cliente. Você quer eficiência. Você quer pagar 10 mil reais em anúncio e cada vez mais esses 10 mil reais converterem em mais clientes. Então esse é o objetivo. Nossa, eu tô evolução da IA mais do que todo mundo aqui dentro. Tô botando na plataforma. Ele nem começou. A única coisa que ele fez foi assinar um ChatGPT Premium e botar os colaboradores pra usar. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um helpdesk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um podcast bombástico para vocês. Eu vi o comentário de vocês no último que foi no ar agora do Marcos Paulo, né? 2 gerações na mesa, debatendo, bate-papo descontraído. A ideia é como se estivesse num bar, né? Então a ideia aqui hoje vai ser a mesma coisa, com temas distintos. Lá eu falei de marketing digital, de influência, de como conseguir fazer as coisas crescerem no seu Instagram, falando um monte de coisa. Hoje agora eu vou falar um pouco do assunto que está em moda, mas um pouco diferente. Nós vamos falar de tecnologia e inteligência artificial. Vamos falar de outras coisas também aqui dentro, com uma pessoa que eu tenho um carinho super especial. E aí, meu amigo, o meu amigo Sérgio Sobata. Bem-vindo, Sérgio. Valeu, Lázaro. Muito bom estar aqui. Estou extremamente empolgado aí para a gente debater esses temas e rasgar. Quero que você derrame tecnologia, derrame inteligência artificial aqui nos membros do Padrinho Podcast. E, galera, antes, né, eu tenho que te entregar, ó, um presente da Minimal Club. Amigo, Minimal é o seguinte... Não tem o básico bem feito? Tem o básico que veste bem, mínimo é isso. Hoje eu estou de mínimo, jaqueta mínimo, camisa mínimo. Então, para você que gosta de uma camisa branca ou preta o tempo inteiro, como eu, vive de camisa básica, você vai curtir mínimo. Produto de qualidade, usável todos os dias, em qualquer situação. Mas, Sérgio, muito bem-vindo ao Padrinho Podcast. Galera, manda pergunta depois que eu tenho um desafio aqui que eu vou lançar também. Se vocês quiserem, depois, ele nem sabe disso, estou lançando agora. Se vocês quiserem, vocês vão escolher dentro do que a gente conversou aqui um tema. E o Sobata vem aqui, sem o Lázaro, sozinho, na sala do Padrinho, e vai falar com vocês, bater um papo com vocês sobre o tema que eles escolherem. Topei já. Pode ser inteligência artificial, pode ser qualquer coisa de tecnologia, aquilo que você faz do dia a dia, aquilo que você tem como profissão do dia a dia, que eles tenham curiosidade em aprender. E eu estou fazendo isso com algumas pessoas. Foda. Elas vêm aqui, sem o padrinho, senta no estúdio e vai dar uma aula, usa a televisão se quiser, vai dar uma aula sobre determinado assunto que é o hardcore dessa pessoa. Né? A Duan veio aqui e falou de posicionamento, o Emerson vai vir, vai falar de análise financeira, de análise de RI, vai trazer um case de sucesso, que é um cliente, como que a gente faz restauração. Então a gente está fazendo isso. O Neto, você está me devendo, hein? O Neto do Grupo Bom Pastor ficou de vir aqui e dar uma aula sobre cemitérios pelo mundo. Entendeu? Vou explicar como funciona os hábitos mortuários, a questão da finitude, a questão da morte em distintas culturas e como que é a última celebração. Então, Neto, você tá me devendo, hein? Fernanda entra em contato contigo, tu fode, hein, irmão? Tô te mandando no ar agora. Quero ver você aqui mostrando para todo mundo como é que é o setor do luto no mundo. Super interessante. Então, Sobata já topou.
vocês vão mandar aí um comentário. Poxa, queria que o Sobata me explicasse um pouquinho mais sobre Y, sobre X, sobre Z, sobre qualquer coisa do dia a dia dele. E ele vai vir aqui com a Fernanda e com o Davi, não precisa nem estar o Lázaro, e vai dar uma aula para vocês. E essa aula vai para o Clube dos Membros. Turma, se você quer pertencer ao Clube do Membro, faz parte lá da nossa assinatura, entra aí, se inscreve, tá? E sem mais delongas, para a gente começar, se inscreve no canal, clica o sininho para receber notificação. Quem é Sérgio Sobata? Me conta um pouquinho da sua jornada, irmão. Bem, Lázaro, eu sou filho de missionários, né? Desde novo, meus pais simplesmente eles pegaram e escolheram essa vida, né? Como missionários e tudo mais. Explica direito, missionários. Cara, o que é um missionário? É um missionário de igreja, evangélico mesmo. Evangélico. Basicamente, meu pai fazia parte de, basicamente, um presbitério de igreja, e eles determinavam assim, ó, existe um campo em um determinado lugar aqui no Brasil, tudo mais. Como missionário, ele pega, vai até esse local e começa lá uma congregação, uma igreja. Forma uma congregação lá. Exatamente. E isso fez eles viajarem muito ou não? Como viajaram bastante, isso? Cara. E você acompanhou? Sim, acompanhei. Conta aí, vai. Filho de missionário, vou te interromper mais não. Isso, boa. E eu acompanhei, sim, uma boa parte. Então, sempre teve... E assim, o meu pai também já teve a visão de empresário e tudo mais. E ele teve um chamado lá, que ele falou tudo mais, e seguiu isso daí. E a gente acompanhava ele de lá como família, e assim por diante. Cara, e era brabo várias vezes, assim, porque você não tinha uma estabilidade, tinha que se adaptar toda vez que chegasse ao lugar. E isso mudou quantas vezes nesse período? Lázaro, que eu sei pelo menos, criança até os 7, foram pelo menos 5 vezes que eu tenho de memória. Minha mãe fala que foram umas 10, pelo menos. Entende? E, cara, aí era perrengue, eles tendo que se adaptar e assim por diante. Então, ao longo dos tempos, eles foram ficando um pouco mais estáveis, né, nisso. E, meu pai já tinha uma visão ali de tipo assim, ganhava pouco, mas, cara, eu quero que vocês tenham uma coisa melhor, né? Sou eu eu sou o irmão mais velho, tenho mais 2 irmãos, e ele chegou assim para o meu irmão mais novo tem uma diferença de 10 anos de mim, mas o meu irmão do meio tem uma diferença só de 3 anos. Então ele chegou assim, vou colocar vocês num colégio particular e vou me virar para pagar aqui, vou dar o jeito. Cara, e era brabo, porque sempre o cara batia nisso. E eu comecei a identificar um padrão ali, mesmo criança mais novo, que a gente estava sempre passando esses perrengues, etc e tal. Por quê? Na estrutura que meu pai estava, era como se ele fosse literalmente um empregado, CLT, que tinha que ficar se mudando toda hora. E lá o modo que eles operavam era um modo que não era simplesmente baseado em resultado. Era algo como se fosse... Olha, aqui você vai construir o trabalho lá, se a gente gostar do trabalho, você continua ali, e o cara nunca tinha uma alavanca de trazer estabilidade para a família. Cara, era muito brabo isso. Então, devi o colégio várias vezes, entende? Eles fizeram o melhor que davam o tempo inteiro, mas isso aconteceu recorrentemente. Quando eu fui mandado para o colégio público, foi um alívio, porque, o colégio às vezes chegava e mandava assim, vem cá, tá devendo lá, mandava assim, na cara de pau. E numa dessas experiências, assim, tava pegado lá as coisas e tudo mais, e eu tive contato com o computador, cara. Eu tive contato com o computador através de um tio meu, eu tinha 7 anos de idade, cara, e eu fiquei apaixonado por aquela coisa. Eu fiquei lá, desmontei, montei várias vezes. Aí era um computador que o meu pai tinha pegado para trabalhar, para ele fazer os boletins da igreja lá, uma parada dessa. Aí eu aprendi a usar a impressora, etc. E beleza, passou um tempo e tal, depois teve uma coisa no colégio, que era um garoto de outra turma, bem mais velho, ele tava com um disquete e tava vendendo um jogo, cara, de Pokémon. Um jogo de Pokémon, Lázaro. E assim, eu fiquei intrigado, o que é isso, não sei o quê. Aí eu peguei, comecei a verificar tudo mais, assim por diante. E o cara vendia isso daí por R$10, simplesmente. Eu peguei, cara, aquilo dali, fui descobrir que existiam vários outros jogos de Pokémon que dava pra ser feito aquilo. E naquele momento ali eu comprei vários disquetes, apaguei vários disquetes de trabalho do meu pai, inclusive. Fiz vários. Fazer os joguinhos. E fui fazer os joguinhos e fui vender, cara. E, isso vendeu.
E assim, eu fiquei impressionado com essa situação. Depois, Lázaro, eu peguei aquele mesma grana, comprei outros disquetes, e, cara, era foda, porque um colégio falava pro outro, e falava pro outro. Cara, sei lá, eu sei que eu tinha vendido mais de 400 disquetes por 10, 8 contos, e eu dava ali pros meus pais, também pegavam um dinheiro lá para mexer no computador e tudo mais. Eu fiquei impressionado com isso, que eu ficava bem frustrado ali pelo que eles passavam, mas vi que dava para fazer coisas através de um modo eficiente, através de tecnologia, e a partir dali podia mudar completamente a realidade das coisas que eu vivia. Ao longo do tempo, eu continuei trabalhando com isso, tive meus momentos quando eu já estava mais velho, assim, eu cheguei à conclusão assim, cara, Essa do disquete de que idade? essa do disquete eu tinha 11 anos de idade. Pô, um garoto. Isso. E aí, bem, fui me direcionando para essa coisa de computador lá. Eu sempre gostei, tudo mais. Tive minha época, tentei ser até músico, inclusive, né? Sempre gostei de coisas que impactam várias pessoas ao mesmo tempo. Essa era uma visão de música. Mas, não, eu não sou um bom músico. Esse é o fato. E, aproximando disso daí, comecei. Cara, tá na hora de ganhar uma grana. Cheguei a pegar, tipo, uns trabalhos, tudo mais, alguma coisa assim, mas até datilografar, cara, eu cheguei a fazer. E já fazia código, um monte de coisas desse tipo. E teve um movimento lá específico que foi assim, cara, eu pensei assim, eu tinha 15, 16 anos, eu falei, cara, eu vou ter que criar meu trabalho. Ninguém vai me contratar, cara. Ninguém vai me contratar. Eu ficava com isso na cabeça. E aí eu fui, já sabia fazer site. Eu fazia site de animação japonesa. Nossa, eu fiquei muito tempo nisso daí, fazer um site. Ali me ajudou muito a desenvolver essa parte, de entender como é que funciona a internet e tudo mais. Mas teve esse momento ali específico que eu falei, cara, começar alguma coisa. E aí eu comecei uma coisa de servidor de site de computador. Aí eu lembro, eu fiquei 6 meses apanhando e consegui fazer, cara, vender online a primeira vez. O cara me pagou uma assinatura, era uma loja de disco online, e o cara me pagou uma assinatura que custava R$ 3 por mês. Mas, cara, aquilo ali foi sensacional para mim. Que legal. E conta uma coisa, foi aí que surgiu o interesse pelo mercado de tecnologia, meio de pagamento, aí que foi embrionária? Sim, aí que começou essa visão mesmo. Por quê? Cara, tinha uma coisa muito sensacional lá, Lázaro, porque era eficiente. Eu fazia um site, eu fazia um produto, colocava um item, estava online e qualquer um podia chegar. Claro, você precisava aparecer no Google, você precisava comprar mídia, precisava fazer isso. Mas isso era impressionante. Então, depois daquele, eu pensei, cara, esses 3, 4 anos que eu estou fazendo, isso aqui pode ficar bem maior, bem maior. Claro que não foi tão fácil eu instalar e fazer isso e assim por diante. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu fui com essa empresa lá de servidores de site por um tempo, deu errado, o servidor saiu do ar, etc. Mas fiquei com aquilo. Aí, beleza, esse vai ser o meu destino, assim que eu vou seguir e tudo mais. Tive também depois, quando eu fui fazer faculdade, engenharia de software, aí eu fui trabalhar, tentar trabalhar em alguns lugares, etc. Também trabalhei para a Marinha. E, cara, era muito limitador, não dava certo, porque muitas coisas não eram tangibilizadas para eficiência e resultado. Então, por exemplo, se eu for criar algo aqui, eu tinha uma burocracia. Fulano de tal queria isso, Beltrano queria aquilo, mas a gente não podia, de fato, fazer um produto que pudesse entregar. Na Marinha eu tive muito desses problemas. Eu não podia entregar algo que fosse resolver o problema. Eu tinha que ficar condicionado a vários outros fatores. E não era tipo, assim, já tive minhas reflexões, tipo assim, cara, será que eu tô mexendo demais? Não. A gente tem os dados. Os dados estão ali. O que precisa... A gente mexe muito com a parte meteorológica, né? Então, beleza. A meteorologia está apontando isso aqui, né? Então, precisamos disso daqui, não desse outro. Mas esse outro aqui está servindo para quê? Então, nunca chegava num lugar, tinha que ficar dando voltas e assim por diante. Então, beleza, saí de lá, mas eu tive também experiências ali muito boas de aprendizado, como sempre, cara. Quebrei a cara ali bastante vezes ali nessa situação. E, ok, estamos agora aqui. Para onde? O que eu vou fazer? Já tinha saído da casa dos meus pais, antes disso, com uns 17 anos, 16, 17 anos. Comecei um negócio meio que como uma agência que fazia sites, mas que vendia software, basicamente. Entendi. Uma fábrica de software, não? Exato. Pode se chamar de uma fábrica de software, mas orientada também já à internet, tá? A site e tal também. Exato. Não ficar criando software que o cara vai ficar engaiolado lá no computador dele. Algo que ele vai pegar e ele vai conseguir trabalhar com os clientes fora. Por quê? Deu para entender o seguinte ponto. Eu
eu já tinha prestado alguns serviços ali e tinha visto outros modelos de negócio. Cara, eu era apaixonado com a ideia de ter, tipo, uma plataforma, de ter algo que as pessoas fossem utilizar, entendeu? E pudesse continuar crescendo. E eu vi o seguinte, o cara que tem um softwarezinho lá, que instala no computador dele, por exemplo, um software simples, contábil, para as contas, para verificação de estoque da empresa dele e tudo mais, e já tive que entrar em vários itens desse para fazer grana mesmo. Cara, aquilo dali era meio limitante. E era desanimador, não era uma coisa tipo, não, agora a gente vai precisar agora a cobrir essa demanda de mais 200 clientes, porque com essa demanda que a gente vai cobrir, esses clientes vão conseguir melhorar determinada coisa e gerar mais emprego. Não tinha uma coisa final significativa. Então, eu fui vendo isso. E quando estava voltado para a internet, Lázaro, o cara que precisava trazer clientes, o cara que precisava vender para fora, ele não estava focado em entregar só um software dentro de uma caixa para o funcionário dele trabalhar, ele precisava entregar um produto para o cliente dele na rua. Esse cara não, esse cara queria explorar mais as coisas. Então, eu peguei, a gente juntou ali a ideia de agência como desenvolver software. O nosso forte era o software. Aí, o que acontecia? A gente fazia muito e-commerce, plataforminhas, pequenos sites ali para pagamento, tudo mais, entendeu? Já visitando essa ideia. Fazíamos muito disso. É só que acontecia. Também as agências que tinham de marketing, aí os caras vão trabalhar SEO, né? Que é aquele aparecer o site no topo do Google e tudo mais. Principalmente esse daí, cara. E aí os caras, não, mas não serve, vai ter que modificar todo o sistema, todo o cara, cacete. Aí eu pensei, pô, vamos tentar fazer o seguinte, cara. Vamos fazer tudo, e aí a gente vai dando um jeito de como funciona, e a gente vai bloqueando esses clientes todos. E aí comecei ali, até o momento que isso foi tornando uma determinada substância, e a gente foi se tornando já algo que era uma software house focada em meios de pagamento, né? Principalmente nesse ponto de e-commerce, vender na internet. Deixa eu fazer só uma pergunta antes da gente entrar aí pro lado do meio de pagamento, que é o que você domina hoje, o que você faz, né? Antes de entrar, eu tenho um amigo que ele trabalha com IT a vida inteira. E ele deve ter uns 60 anos de idade, ele está a vida inteira, e ele fala o seguinte, Lázaro, como eu me descobri nesse mundo? Década de 90, quando começou a surgir a internet, os e-mails, você fazer pesquisa em Google. Quando eu plugo na frente do computador, o meu universo se expande. Eu tenho todo o conhecimento em minha mão e eu varo noite buscando conhecimento. Cara, esse tipo... E ele fala assim, é como eu saio daquele mundo do meu quarto e eu entro num mundo de verdade, mentalmente. E a partir dali, eu começo a me desenvolver e eu nunca mais saí dessa área. Eu, Lázaro, qual que é a minha relação com o IT? Eu vou lá e faço uma pesquisa e acabou. Eu não consigo me conectar, olhar para um computador e entrar lá dentro. E ele falou, cara, eu virava à noite, puta, fazendo uma pesquisa para um negócio que eu vou desenvolver agora. Aí eu desenvolvo um código, fonte para isso. Aí eu faço uma outra pesquisa, fico viajando na internet, acho não sei o quê e desenvolvo outro. Você teve um momento dessa entrega também? Ele falava assim, o melhor lugar do planeta para mim era olhando para minha tela porque eu não estava ali. Eu estava em qualquer lugar que eu quisesse. Eu falei, cara, isso é filosofia ou maconha estragada, não é possível, que porra é essa? Mas, e ele fala, e isso que me trouxe para Haiti. Quando eu entrei década de 90 nessa, e aí foi evoluindo, e aí até hoje eu ainda uso todo o conhecimento de lá como referência para eu desenvolver certas tecnologias. Ele faz robô para treinar, ele faz desenvolvimento de sistema através de código, fonte, aquela emaranhada de coisas. Você, aconteceu isso também ou não? Ou foi mais pragmático? Putz, não foi assim pra mim, não, Lázaro. É assim, eu tive uma relação realmente de, tipo, aquilo lá me movimentou porque eu via que dava pra construir coisas. Cara, eu fiquei, assim, mega entusiasmado quando eu vi que dava pra... Cara, eu curto muito um anime chamado Dragon Ball. Uma animação japonesa, cara, chamada Dragon Ball. As 10 coisas da Peixe, que a gente vai falar depois, são meio focadas no Dragon Ball. E, cara, quando eu soube que eu podia fazer um site, colocar, eu podia fechar um site, eu curti muito. E aí, a partir dessa vontade que eu comecei a aprender as estruturas de código. Mas tinha um outro tipo de objetivo. Por quê? Para mim, ali num determinado momento, chegava uma espécie de tédio, porque se eu ficar só construindo as coisas ali para mim, eu não servia. Então, eu não conseguia ter essa visão. Eu tenho bastante pessoas que eu conheço que são gênios realmente, que
tiveram esse modus operandi que ele teve. Ele entrar lá dentro e ele viajar, ele sai do quarto dele, fica ali. Cara, eu nunca consegui ver dessa Falou que já forma. ficou 48 horas no ar. Caraca. Desenvolvendo código, fazendo as coisas e pesquisando dentro da tela e tomando café. E quando ele apagou, dormiu mais 48 horas. Cara, quase com alucinação. LSD digital, porra. Putz, tipo isso. Mas, assim, o que eu penso, Lázaro, sobre isso? É como, sei lá, você tá... Talvez seja essa visão. Você tá com um projeto, assim, muito empolgante. Não é o computador. É porque aquilo ali é uma ferramenta que você tá conseguindo pegar tudo que você não consegue em outro lugar. É ali onde você vai construir. É como se... é ali que vai forjar o castelo do império. Eu penso desse modo. Porque, assim, no final... por exemplo, se eu entrasse nisso daí, só ficasse construindo coisas e viajando, eu não ia conseguir produzir nada. Monetizar, né? Putz, e não é nenhuma questão, tipo, eu ficava pensando muito, cara, como é que eu posso ajudar meus pais? Como é que eu posso tirar meus pais dessa? Como é que eu posso sair desse lugar, entende? Eu não ia conseguir isso, entende? Então... E aí, depois dessa fábrica depois dessa fábrica de soft house. Isso. Como é que foi o próximo passo? Cara, o próximo passo, me foquei muito ainda. Tive algumas operações lá de e-commerce junto, cara, uma época que já comecei a entender mais granas, a parte de gestão mesmo, entender um pouco mais de finanças, começar a levar a sério ali o dinheiro para chegar em algum lugar. Tava fechando clientes e tudo mais. Isso você desenvolvia e-commerce para as pessoas? Isso, a gente desenvolvia e-commerce. Eu tinha essa software house, a gente tinha praticamente tinha uma casa, que também era um co-work, tinha mais de 20 pessoas no time. Eu participava de algumas mentorias de empresas relacionadas a e-commerce, que tinha parte de pagamento, marketing digital, principalmente. Sempre fui muito para frente isso daí. Comprava mídia, tudo mais, de Facebook, etc. E fui uma dessas mentorias, onde eu participava de várias, e assim por diante, uma mentoria em grupo, tudo mais. E lá conheci umas pessoas. Dentro dessas pessoas conheci um sócio, lá, né, o Thales, que é meu sócio. Seu sócio hoje na Page. Meu sócio fundador na Page, né? E beleza, a partir dali ele chegou assim para mim, né? Depois de um tempo. Ele, foi trocando ideia comigo pra gente se ajudar. Eu queria que ele me ajudasse ali a entender as estruturas. Ele acabou se tornando uma espécie de cliente ali da software house, enquanto eu também tinha operação de e-commerce. Ele tinha uma operação lá também grande de e-commerce e tal. E ele chegou em um determinado momento para mim assim, Sobato, eu queria comprar a sua empresa de tecnologia, cara, uma parte dela, que meu mentor falou que eu tô precisando de tecnologia. Aí eu falei assim, cara, não é essa parada ainda, né? Então eu pensei um tempo assim, cara, vou ver uma coisa legal pra gente, porque não era isso que eu queria na época. Aí, Lázaro, dentro desse movimento veio a pandemia. Cara, na pandemia, tava rolando toda... Assim, eu lembro do dia específico, eu tava sozinho no escritório, lá dessa software house e tudo mais, e aqui em São Paulo decretaram, beleza, pandemia, tal, etc, e assim por diante. Passou 2 horas, estou recebendo um telefonema de cliente de projeto de e-commerce grande, e eu já sei, os caras vão cancelar os contratos. Porque os caras não estavam tendo a visão que eu já tinha comentado com eles com o movimento da pandemia, cara. Porque assim, né, a gente entende, a história... cara, a grana sempre muda de mão, muda de lugar e assim por diante. Acontece isso, né? E, aí não atendi nenhuma dessas ligações. Cara, esse é o momento. Aí eu liguei pro Thales, eu falei, Thales, é o seguinte, cara, check-out não rola da gente fazer, não, cara. Check-out é uma coisa muito qualquer. Meu irmão, mas se você quiser se juntar comigo pra gente fazer realmente uma plataforma, um gateway, algo sinistro que realmente põe grana no bolso da galera e a gente vai mandar a população brasileira para comprar lá com a gente, eu tô contigo. Ele falou, é isso então vamos embora. E fazendo essa parte. E, cara, começou dali. Aí eu atendi os telefones dos clientes, alguns eu consegui segurar por um tempo, outros já queriam cancelar o contrato, pagar multa, ver como é que fazia. Cara, foi sinistro isso daí. Agora o cara cancelar o e-commerce na pandemia, tinha que pôr gasolina no e-commerce. Putz, exato. Qual o sentido disso? Tinha uns projetos que estavam indo, Lázaro, assim, que o cara tá projeto assim pra... Amigo, se você não pode estar na rua, tu tem que vender online, caraca. Cara, contramão, né? É surreal, não. Sabe como é que eu chamo isso? Desespero corporativo. O cara quer salvar o caixa. Ele quer salvar o caixa por algum motivo. Então, todo susto que ele tem, a primeira coisa que ele sai é cortando as coisas. Você sabe que isso é uma economia burra, irmão. Mas eu costumo ver isso sempre, quase todo dia. Entendeu?
O cara, primeiro susto do caixa, ele sai cortando qualquer coisa. Imagina o seguinte, numa pré-pandemia, entrando aonde todo mundo, a única forma de adquisição vai ser online, porque você não sai de casa, o cara tá cancelando a plataforma que vai fazer ele vender online. Exato. Jumentice. E eu tentei, não, cara, teve uns que eu fui fazer viagem, cara. Eu fui fazer viagem. Não, cara, olha só. Tipo, olha só, vai acontecer isso daqui. Vai acontecer dessa forma, faz assim, ó. Eu entro como uma espécie. Eu entro para perder aqui, entendeu? Eu entro para perder. Fiz alguns dias desse, né? A gente pega aqui, sai, paga das nossas contas disso daqui, mas você leva à frente e depois você paga pra gente aqui um rebate, aqui de volta, de toda essa situação. Putz, cara, e assim, os caras endurecidos, cara, puta merda, não é possível. Medo, desespero, irmão. Pô, irmão, é brabo. Eu fiquei assim, cara, pô, e eu entregando as paradas assim, praticamente de graça. Eu tava falando basicamente o seguinte: vai em frente com isso daqui. Claro que eu também tava com a corda no pescoço, tava fudido. Vai em frente com essa parada aqui, se der ruim, eu vou te devolver tudo que você investiu em time aqui e assim por diante. Porque a software house, qual é o conceito? Você vai lá, tem um software para ser desenvolvido, a gente também tinha uma coisa de colocar o desenvolvedor trabalhando exclusivo para os caras. Então, irmão, eu tinha que desligar 20 cabeças de projeto, pouco mais de 20 cabeças lá, entende? Então era no meio do momento difícil, pô. Era brabo. Solução não tinha praticamente nenhuma. Tinha pouco caixa lá para operar, né? Mas a gente já estava com essa ideia ali de tipo, cara, precisa de um produto próprio, né? E faltavam alguns inputs para isso. Aí a pandemia foi isso, irmão. É o desconforto necessário. Foi um momento de estresse, perdemos os contratos. A empresa tinha uma casa nessa época. A gente vendeu a casa da empresa para pagar a galera, cara. Aí você transformou o caos em caos produtivo, porque surgiu a Page. Exatamente. Foi nisso daí. Foi nessa Essa jogada. foi a transição. Foi nessa. Se não fosse a pandemia, talvez fosse de uma coisa completamente diferente, irmão. Totalmente. Porque, assim, a pandemia, de um modo geral, ela potencializou realmente toda a evolução digital, cara. Total. O digital e a comunicação digital também. Ela potencializou a comunicação através do celular. Ela potencializou o uso do Instagram, das redes sociais. Porque você estava isolado. E o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, eu não conheço nenhuma empresa que não deu boom durante a pandemia. Por isso que eu achei esquizofrênico, justamente nesse momento, um dono pensar, cara, se o meu comércio off vai parar, que eu foque no eletrônico. E ele estava mandando parar o eletrônico. Exatamente. Isso chama desespero corporativo. Sim, com certeza. E aconteceu alguns. Por exemplo, e teve várias, nessa mesma época, teve várias empresas que, tipo assim, os caras querem congelar tudo, entendeu? Não, pega assim, vou ficar com os mínimos dos contratos, mas não estavam olhando onde tinha potencial e eficiência. É como você falou, uma visão limitada. Paralisia por medo. Na época eu falo, todo mundo quando tá com medo, irmão, você tem alguns sintomas. Ou tu vai pra briga, ou tu corre, ou tu congela. Congelar é a pior delas. Nossa, entendeu? Ou tu vai pra briga ou tu corre. Ficar parado no lugar tudo e esperar as coisas acontecerem é a pior decisão. Entendeu? Esse cara, ele parou no momento e depois ele fugiu, tirou o projeto. Eu garanto que hoje ele deve estar arrependido. Porque certeza. Ele pode estar hoje no bem, no e-commerce dele e tal. Mas naquele momento ele perdeu a grande alavanca. Perdeu mesmo, velho. A grande alavanca que o mundo inteiro estava surfando. Cara, eu conheço empresas que surgiram na pandemia e hoje estão faturando 200, 300 milhões, irmão. É isso aí, cara. A pandemia transformou muita gente. Né? O caos daquele momento deu fonte a várias formas de criatividade e essas criatividades se monetizaram, principalmente as digitais e eletrônicas. Com certeza. É assim, até, eu tava ali naquela situação, cara, fiquei também meio desesperado. Tinha todo o potencial, mas, agora, cara, como é que a gente faz aqui? Tem essa galera e, cara, não teve jeito. A gente perdeu muito projeto, entendeu? Nisso daí. Esse projeto teve que encerrar, reduzido e tudo mais, etc. E nesse movimento eu pensei, cara, o que eu faço? Eu tentava sempre entender Eu já tive outros momentos de calma, mas, cara, a pandemia foi brava mesmo, né? E eu pensava sempre numa frase, que é do John D. Rockefeller, cara. Eu não sou nem um cara de muita citação, mas ele falava assim, quando há sangue nas ruas é o momento de se ganhar dinheiro. Porra, tá cheio de sangue na rua, onde é que tá o dinheiro aqui? E aí ficou claro essa visão ali. Cara, aí bem, encerramos os contratos, deixei um time, assim, mega enxuto. Eu e o Thales, a gente, nesse momento ali, né? A Peixe também tem outros cofundadores aí,
né? Mas ali a gente que assumiu as frentes, a gente falou, cara, vamos ter que queimar tudo, porque tinha um outro problema, né, Lázaro? É assim, conflito de interesse. Você tem beleza, vamos fazer a plataforma de pagamento. Mas como é que a gente vai fazer a plataforma de pagamento e colocar isso daí de produto para os clientes, se nós somos mesmo, de certa forma, concorrente dos clientes? Não há como Também fazer vende. isso. Não tinha como. Então, meu irmão, tinha que queimar tudo, acabar ali, vender estoque, entende? Se livrar de Você, tudo. nessa época, você também fazia produto físico no digital. Você vendia. Sim, muito. E sim, vendia bastante, cara. O Thales, por exemplo, ele tinha uma operação ali bem grande também, até bem maior que a minha, com call center, entendeu? E assim por diante. E uma das coisas que movimentou a gente é aquilo. Cara, a gente não tem o que precisa para nas empresas que estão fornecendo plataforma de pagamento nesse momento. Não tem o que precisa para escalar. Essa foi a motivação dele. A minha motivação foi essa também, mas a minha motivação ali, principalmente, era tipo, cara, como é que dá o próximo passo? Você era cliente das plataformas de pagamento, você conhecia o modus operandi dele e você falava, faltava alguma coisa. Putz, faltava muita coisa, cara. Aí você falou, porra, então eu vou fazer uma plataforma de pagamento onde não falte nada, já que eu sei a dor como cliente, eu vou fazer uma plataforma que supra as necessidades do cliente e ele não tem as mesmas dores que eu estou tendo. Exatamente, curador ferido. Exatamente isso. Só que era foda, porque agora eu ia fazer uma parada. E teve também um momento de tipo assim, cara, eu já podia ter me jogado nisso antes, mas precisava de uma violência pesada que nem a pandemia pra isso. E tipo, é aquilo, né? Agora eu vou fazer um bom produto, mas eu não vou poder usar. E cara, foi brabo nessa época, né? A gente se ajudou bastante ali pra fazer o negócio funcionar. A Page foi totalmente bootstrap, então era a grana que a gente tinha, ficar devendo um monte de coisa, estourar cartão de crédito para conseguir validar o produto, cara. E aí a gente começou, cara. Aí, Quanto tempo entre a ideia, a validação e pôr para rodar a page? 2 meses. Puta que pariu, tu achei que ia falar 1 ano, pô, 2 anos, cara. 2 meses. A gente foi fazendo... A gente teve algumas estratégias para fazer. Ou seja, você teve a ideia hoje, 2 meses depois você botou ela no ar rodando, com o cliente já testando, não? Com o cliente já testando. A gente fez praticamente isso, cara. Então, a gente chamou a galera. O processo. Foi basicamente o seguinte, a gente utilizou do networking que a gente tinha, as pessoas que a gente conhecia ali e tudo mais, e ficavam chamando para testar, e praticamente a gente pagou para a galera utilizar a plataforma. Como assim pagamos para... O nosso foco era realmente entregar um produto foda e tudo mais, mas era basicamente, a gente não tinha como oferecer taxa boa e ter lucro naquela operação nem nada. Então, chamava a galera realmente para rodar, zerava aquilo dali e ia executando. Cara, só um ponto. E assim, esses 2 meses, entendo, era assim, eu não sou muito um cara de ficar... Eu não costumo muito ficar analisando e pensando muito. Eu tenho que agir e depois me ferro e vou ajustando conforme esse movimento, né, Lázaro? E assim, nesses 2 primeiros meses ali que a gente lançou, cara, o produto tinha muito problema, era foda, tinha muito problema. Claro, era né? brabo. Foi 2 meses, porra. Cara, era brabo, tinha muito problema. E, putz, era foda, cara. Tinha que manter o time motivado no home office. Eu não sabia lidar com o home office. Caraca, foi caos do caramba. Isso tudo 2 meses com a galera em casa. Com a galera em casa, cara. Entendeu? Porque se tivesse presencial, fazia em 1, porra. Sim, com certeza. Tinha algumas vantagens por conta do nosso conhecimento, já um know-how anterior. Eu já pude utilizar algumas estruturas que eu já tinha pré-definido Você antes. criou um meio de pagamento e você botou a visão do cliente lá dentro, tudo que você queria. Exato, foi fácil nesse sentido. Essa foi a melhor parte, cara, mas foi brabo ali. E manter essa parte de... Não tinha pautas como cultura, nunca haviam passado pela minha cabeça, cara. É surreal. Vamos lá. Aí surgiu a Page. 2 meses depois. Como é que foi esse início, o primeiro cliente? Me conta mais esse enredo. E, galera, você que está ouvindo, que você tem vontade de fazer alguma coisa na tecnologia digital, fala aqui o que você quer, que o Sobata tirar dúvida para você. E ele volta aqui, como a gente combinou, para explicar como ele fez, tal, até tecnicamente, se precisar. Então, me conta aí. Aí a Page começou. Isso. Gente, Page tá aqui, ó. É a patrocinadora aqui do Padrinho.
E não por isso que o Sobata está aqui, ele está aqui porque ele é um cara que domina esse assunto demais e a gente tem recebido muitos pedidos para a gente falar sobre o digital como veículo, o digital como meio e o digital como tecnologia. Porque você tem ele como veículo, né, de comunicação, você tem ele como meio útil para alguma coisa e tem como estrutura tecnológica, né? Então, o Sobata é um bom cara para falar sobre isso. Aí começou a Page. Primeiros clientes, como é que foi? É assim, eu ia até te fazer a pergunta, como é que nasceu a ideia da Page? E você falou, porra, nasceu na ideia por causa da pressão. Exatamente. Pressão. Não foi que você inspirou, falou, vou ter um meio de pagamento. Não. Exato. Surgiu na pressão da pandemia e de ter que fazer alguma coisa. Com certeza. Sobrevivência. Sempre isso. E vamos para essa parte aqui agora. Me conta os principais desafios do começo. Você já falou que no início, em 2 meses, lançar uma plataforma dava pau em tudo. Conta aí os desafios, quais paus eram esses, quanto tempo você tinha de corrigir. E é até legal você falar aqueles clientes que começaram com você lá atrás e confiaram. Eles estão até hoje? Cara, estão até hoje lá. Que legal. Até hoje com a gente. A grande maioria até hoje e firme e forte nesse sentido. Cara, esse momento, Lázaro, foi assim. Tinha que ser muito rápido, se adaptar, mover tudo ali muito rápido. Então, esse foi, tipo, a minha época, esses 2 meses ali, porque, assim, quando a gente fala de quando você botou o produto na rua, cara, o produto, até o conceito de produto validado, Lázaro, a gente tá tocando as coisas já Optimize, do AI, uma porrada de coisas. Qual o lance? Produto que tá validado, ele nunca chega no ponto final, cara, porque A validação é contínua, né? é para sempre, porque o mundo vai mudar, você vai ter problemas, algumas coisas vão mudar, alguém vai fazer algo de errado. Se resolve um problema, surge outro. Exato, é vivo aquela coisa. Então, a gente define o que a galera sempre fala de mínimo produto viável, que é deixar, não, beleza, o que tem que fazer aqui? Tem que vender isso daqui, e tinha uma coisa que sempre carrego comigo, esse conceito, tudo mais, etc., que é a conversão. Porque a conversão é a capacidade mais eficiente de alavancagem que você tem online. A graça do online é isso. Porque tu não quer ficar pagando 10 mil de anúncio para, por 10 mil reais, você ter um cliente. Você quer eficiência. Você quer pagar 10 mil reais em anúncio e cada vez mais esses 10 mil reais converterem em mais clientes. Então, esse é o objetivo. E esse sempre foi o forte ali da Page. Por quê? Cara, eu gastava muita energia de madrugada estudando conversão junto aos que os nossos clientes que a gente estava pagando para rodar, estava pagando do bolso literalmente por conta das taxas. A empresa obviamente gerava nada e a gente ia pagar nossas contas e a gente ficava otimizando, via assim, cara, vamos testar isso aqui. Aí falava com o cliente, cara, vamos testar isso aqui? Vamos testar isso aqui. Pronto, convertia mais. Claro que eu já tinha um entendimento anterior, tanto eu quanto o outro fundador, os cofundadores, já entendíamos o que era a conversão, o que precisava, porque a gente queria resolver os problemas ali do mercado e dos clientes. Então, cara, esse foi o meu maior trabalho, focar em conversão. E, Lázaro, foi um momento que eu fiquei que nem esse teu amigo aí, mas eu não me perdi ali, não. Eu tava sofrendo. Eu fiquei com Covid, cara. Acho que nesse período, assim, aí eu tô saindo já dos 2 meses ali. Sim. Cara, eu tive Covid acho que 2, 3 vezes, cara. Foi sinistro. Durante a pandemia. Porra, durante a pandemia foi foda. A gente teve uma situação assim, muito inusitada, de ficar com Covid, ter que continuar trabalhando, tudo mais, e assim por diante. E, cara, eu tava ficando doido mesmo. Até a época que eu caí mais dentro de terapia. Mas foi o momento de me encontrar de verdade. Nesse meio tempo ali, os maiores problemas que a gente teve foram realmente conseguir ter um produto consistente, ter negociação. Cara, ninguém nunca conheceu a gente. Aí você entra no fornecedores de meio de pagamento. Cara, ninguém conhecia a gente, entendeu? Não tinha como brigar muito por taxa. E qual é a dinâmica? Eu preciso de volume. E meio de pagamento é um negócio que o cara tem que confiar muito, né? Pô, com certeza, tem muita fraude, cara. E outra coisa, o dinheiro dele está sendo rodando ali dentro. O dinheiro dele está passando transacionado ali dentro. O que vão fazer com esse dinheiro? Exatamente, o cara tem que confiar bastante. E me conta o seguinte, aí os principais desafios do início eram os testes, a CTR, era isso, né? Os testes, vai ter vários. Convencer o cliente eram, mas os testes, sim. Mas, principalmente, a capacidade ali de, cara, conseguir time, naquela época era brabo. Nossa, muito brabo. Por quê? Tecnologia, inflou, certo? Total. Os salários foram nas alturas. Exato. Cara, como é que eu vou? Não tô com grana. Como é que eu vou fazer, irmão?
Entendeu? Esse era um dos pontos. Então você tinha que manter. E assim, o que que a gente conseguiu fazer na época? Tinha ali a grana anterior, foi manter a galera e falar, galera, enquanto não tiver mudança, não tem como mudar nada. A gente perdeu algumas pessoas, eu não tinha mais aquelas 20 pessoas, né? Então deixei um time muito específico ali para poder trabalhar, quem pôde continuar com a gente. Temos aí cofundadores aí que estão com a gente até hoje, né? Como, por exemplo, o Luiz, né? Então a gente ficou ali, cara, tendo que tancar isso, cara. E assim, o que acontece? Tinha uma pequena parte do time, a galera foi se desvinculando. Eu tive que aceitar o cara trabalhar para a gente mais 3 empresas lá. Olha o que eu tive que aceitar. Eu não tinha o que Não fazer. tinha outro, Cara. né? Eu nem podia reduzir o quanto. Isso era adequar o sistema. Irmão, exato. Tinha que me adaptar. Tinha que fazer o quê? Tinha que jogar com o que eu podia. Cara, esse foi uma das maiores partes sinistras. Porque assim, eu queria entregar, precisava entregar a parada muito rápido e tem uma parada foda. Quem olha, às vezes surge assim. Ah, não, sou Bata. Não, eu sou Bata, é engenheiro de software e deve desenvolver. Lázaro, eu não. A última vez que eu desenvolvi, eu tô com 35 anos agora, a última vez que eu desenvolvi, eu tinha 19 anos. Cara, eu não desenvolvo, cara, porque eu vi que não era a estruturação de código, a lógica, ok, eu amo isso, mas não é a parada, não é ali onde eu ia fazer as coisas acontecerem. Então, era aquilo, ficava aquilo dali, virar noite, ficar disponível 24 horas para o cliente, porque a gente era experimental, tinha toda essa coisa nova. E depois, cara, quando a gente conseguiu, assim, emplacar a conversão e mostrar, a gente converte mais, aí a galera começou a mover todo o tráfego para a Page. Pô, a Page converte mais, a Page converte mais, a Page converte... Aí começou, irmão. Aí começou o movimento. Começou o movimento. E me conta o seguinte, o que é uma taxa boa de conversão para uma plataforma de pagamento? Cara, E o que ela diferencia a Page das outras? Qual que é a taxa de conversão boa hoje? Tá. A taxa de conversão, de um modo geral, ela precisa garantir o seguinte, tá? Que nenhum pagamento que tivesse disponibilidade financeira você perca. Por exemplo, eu tenho ali um pagamento de um cartão com saldo insuficiente. Vai bater saldo insuficiente. Cara, é dinheiro que está ali. Aquilo dali, existe o fator de conversão. Você pode pegar aquela situação de saldo suficiente e converter ela. Já, por exemplo, a pessoa tentou comprar com um cartão que está bloqueado. Pô, você não tem como perder isso. Então, primeiro, o conceito de conversão para mim é eficiência. Você não perde nada do que você tem, tá? Números de taxa de conversão, um bom número para mim de conversão de qualidade, de um modo geral, cara, é 89% de taxa de conversão. Só que a conversão cai num conceito que a gente tem que definir o que vai ser ali conversão. Por exemplo, aí a galera vai se perder. Não, então é só ali a conversão da hora do checkout. Não, meu irmão. A conversão é tudo. Eu costumo até falar, Lázaro, que assim, a Page... E esse é um dos porquês, assim, eu sinto muita afinidade contigo. Porque a Page põe grana no bolso da galera. Porque a gente é focado em conversão. A gente não fica dando... Eu até te trouxe mais ideias, né, lembra? Vamos dar uns prêmios aqui, vamos dar Porsche, vamos dar isso aqui. E você até bateu comigo. Pô, só bato, mas o importante é isso, a conversão, a essência ali. Grana no bolso do empresário. Uma coisa é você trazer uma meritocracia para os principais, você premiar. Mas outra coisa é ser eficiente e monetizar. E a conversão, para mim, está ligada à monetização. Com certeza. No mercado, então, um número de 89% é um número bom. É um número bom. E dá para aumentar. Dá para aumentar. Dá para aumentar. Você vai ter sazonalidade. Tá? Qual é o conceito aqui? É deixar aquela alavanca com o máximo possível de eficiência o tempo inteiro. Então, é uma coisa que dá para trabalhar praticamente para sempre. Vai ter a conversão de cartão de crédito, boleto e Pix. Como é que você resolve a conversão? Entendendo quais os problemas que estão evitando ela e resolvendo cada um deles. O que você não pode deixar é perder a oportunidade. É como se você tivesse que ser um cara obcecado por tudo que vai entrar ali, você tem que tirar alguma coisa daquilo dali. Esse é o ponto ali de conversão. No mercado, de um modo geral, quando a gente fala ali de meios de pagamento, esse conceito acaba sendo muito perdido. Por quê? Quando você está ali naquela posição, Lázaro, vou dar um exemplo aqui. Você tem o comprador e você tem um vendedor. O vendedor quer vender muito, o comprador precisa de segurança, correto? Cara, se tu aumentar muito a segurança do comprador, o vendedor vende menos, cara.
Entendeu? Você tem que equilibrar isso fazendo a satisfação para todas as etapas para você garantir a conversão. Sim. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para o cara que está ouvindo a gente aqui e que está precisando escolher uma plataforma de pagamento, fala algumas coisas que ele tem que analisar na escolha. Você já falou, conversão é uma delas, 81. O que ele tem que olhar mais na hora de escolher o serviço, de contratar um meio de pagamento? Depois eu vou até te fazer umas outras perguntas aqui. Mas ajuda a gente aqui, ó. Tá. O Lázaro e todos os afiliados do Padrinho, entendeu? O que a gente precisa entender? Tá. Primeira coisa, você tem que ter muito claro que você não tem todas as informações. Quando a gente está falando de conversão, a gente não está falando só única e especificamente de um checkout convert. O conceito de conversão é tudo. Então, por exemplo, é esse tudo? Explica pra tu. Vamos pegar nessa manhã aqui agora. Relacionamento. Meu irmão, relacionamento. Você tá ali vendendo na plataforma, tudo mais, etc. Pô. E tu tá travado. Tu, por exemplo, tá com um produto que não é muito bom, tá com uma fonte de tráfego que é ruim. E o relacionamento, a gente trabalha isso muito lá na Page, é o seguinte: a gente conecta, tem um relacionamento ali com os clientes e fala, olha, eu vou te conectar agora com a Google, vou te conectar agora com o Facebook, a gente tem ali os contatos de parceria, vou te conectar agora com um novo fabricante que tem um produto melhor. Vou agora te dar uma informação, que não é uma informação de um outro cliente, do que você pode fazer. Então, nesse relacionamento, a gente consegue aumentar a conversão. Para mim, o conceito principal vai vir da conversão. Aí eu vou distribuir ali. Você precisa ter uma tecnologia que garanta a segurança. Como assim a tecnologia que garanta a segurança? Você precisa entender que tudo que você estiver gerando ali financeiramente é como se fosse uma coisa compartilhada. A segurança, Lázaro, não é só especificamente ter o HTTPS ali, né, criptografado. Não, a segurança vai além disso. Se eu estou numa plataforma de pagamento, Lázaro, que tem um cara que vende um produto de qualidade, mas eu tenho um cara que também está vendendo um golpe, um segredo para ganhar dinheiro, um produto de aposta, alguma coisa assim absurda, sabe o que acontece? Do outro lado, ali, na adquirente, o que vai ocorrer? Eles vão ver assim, cara, esses caras aqui, tanto esse cara bom quanto esse cara ruim, eles estão vindo no mesmo lugar, irmão. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar a conversão desses caras, porque esses caras são perigosos pra caramba. E acabou. Então você tem que olhar com quem você tá andando, entende? Qual é o ambiente ali? Entendi. Entende? Na hora que eu for escolher, é muito importante saber quais são os clientes dessa plataforma. Com certeza. Qual tipo de produto que está rodando ali? O que está acontecendo ali? Deixa eu fazer uma pergunta, né? Até a novidade para os meninos, porque eu não falei com eles. O próximo passo do Padrinho, eu vou ter uma loja online do Padrinho. Eu estou fazendo uma JV com uma blindadora e eu vou ter a minha blindagem da blindadora. Nós vamos lançar o charuto do Padrinho. Boa. Nós vamos ter uma loja do Padrinho. Muito provavelmente com 99,9994, 100% de chance, a Page vai ser essa plataforma. Como é que ela funciona para produtos diversos no mesmo local? Como se fosse um e-commerce tradicional, certo? Sim. A gente tem alguns modelos de trabalho para funcionar. O que é muito forte, acho que eu estava escutando o podcast com o Marcos Paulo, ele falou de um item chamado Direct Response. Sim. Esse Direct Response, que é a venda direta lá, como é que funciona basicamente? Nós temos alguns vendedores de negócio, ela tem um modelo muito apelativo de transformação. Então, esse é um dos nossos pontos principais. Como é que funciona, Lázaro? Imagina o seguinte, eu pego você agora, coloco um anúncio lá vou entrar um anúncio de uma peça de carro, beleza? Anúncio de um item decorativo para um Audi. E eu coloco lá no e-commerce. Cara, tem 10 itens lá na loja do e-commerce e tudo mais, e assim por diante. Tem vários ali. O cara chega lá, tal, compra tudo mais. Mas pensa só agora. Vou modificar como isso funciona. Vamos dizer que esse cara tá vendendo esse item por R$1.000. Irmão, eu pego agora, crio um vídeo, crio uma página específica, crio um anúncio específico mostrando o status que esse item de carro vai entregar para ele. Entendeu? O status. Eu vou vender para ele a transformação. Quando você tiver esse item de carro de luxo aqui, você não é mais qualquer proprietário de um Audi. Você é um proprietário desse nível de Audi.
Esse produto, Lázaro, eu consigo vender ele por um valor muito maior que R$ 1.000, porque eu estou vendendo a porra da experiência pro cara. Eu estou vendendo isso. Então, quando a gente está falando ali das estratégias de modelo de negócio na Page, a gente ajuda muito os clientes a se direcionarem para isso, para a transformação, porque é ali que está o grande resultado. Existem também modos de trabalhar com loja, que a Page também possui. Mas o grande lance é esse. Quando a gente for trabalhar na questão do seu Da charuto, loja do padrinho, da loja da do blindagem. padrinho, da blindagem, você já tem aqui como um fator de transformação, porque você já está convidando a galera. Mas tem várias técnicas, ancoragem. Então, por exemplo, a gente não vai recomendar que você tenha 20 itens. A gente quer colocar uma experiência. Olha, por exemplo, o site da Apple. Todo mundo já entrou aqui no site da Apple, que está assistindo aqui, eu tenho certeza. O site da Apple não fica ali os itens distribuídos numa loja para você adicionar no carrinho e comprar, cara. Ele vai te vender toda a experiência daquele produto determinado, falando tudo que ele faz e o que vai acontecer com você ali, entendeu? Então, quando a gente for trabalhar sobre o charuto, a gente não vai ficar focando só no básico. Por quê? A gente Que aqui leve. exato. Por quê? Cara, a gente pode levar uma outra coisa, porque a gente cria uma tribo, a gente cria uma comunidade para aquilo, entendeu? Então, vira um conceito que o homem vai querer, entende? E aí que está o grande lance. A partir daí vem os outros modelos de negócio. Então, quando você vai colocar um produto, por exemplo, na Page, a gente vai olhar de perto como você realiza cada um desses pontos ali. E a Page tem uma parada, Lázaro, que eu gostaria de falar, que é o seguinte: não dá para... E você sabe que esse era um dos desafios que eu falei aqui, cara, me ajuda com isso. Lá, a gente precisava buscar alguma forma de crescimento pulverizado assim por diante. Por quê? Os clientes que a gente tem na Page são altamente qualificados para aquele outro ponto que eu falei da conversão. Não pode entrar qualquer um aqui. Então, a gente vê clientes qualificados com potenciais para que eles consigam escalar com a gente. Não está aberto. Você não cria uma conta na Page e está ali na Page. Você cria ali, o nosso time é muito rápido, já verifica ali tua qualificação e tudo mais, já marca uma call, a linha, e aí a gente segue para as próximas etapas. Esse ponto é fundamental para exatamente colocar, já assim, olha, tá aqui, isso vai dar certo para você, vai por aqui e não vai por ali, entendeu? E aí o cara consegue ter realmente um resultado estrondoso. Show de bola, irmão. Outra coisa, me fala uma coisa, mais alguns diferenciais da Page. Tá. E que o cara tem que prestar atenção na hora de comprar. Na hora de se comprar, na hora de escolher a plataforma. Lembra assim, ó. Não, deixa eu voltar na pergunta aqui. Uhum. Eu consigo ter aqui dentro, porque você também fez isso, desenvolvimento de e-commerce. Eu quero ter uma página do Padrinho. Eu vou ter a blindagem by Lázaro, Concept by Lázaro do Carmo Júnior. Eu vou ter o charuto. Eu vou ter uma série de outros produtos próprios que vai fazer parte dessa plataforma. Eu consigo com que a Page me ajude a diferenciar. Você me falou uma vez que a Page está muito focada em ajudar o empreendedor digital, certo? Exatamente, esse é o nosso grande lance. É o grande lance. O Lázaro vai criar um e-commerce normal, mas eu quero ter esse conceito dentro do meu e-commerce. Eu não quero ser o e-commerce padrão, eu quero ter o conceito do empreendedor digital, daquele cara que faz os lançamentos, que faz tudo isso. Esse é um diferencial seu. Conta mais para essa turma. Com certeza. Então, funciona exatamente dessa forma. Na Page, não é só a gente entregar ali um checkout, o meio de pagamento e acabou. Na verdade, como eu falei, nosso foco é colocar grana no bolso do empresário, grana no bolso do brasileiro. Então, para isso funcionar, a gente tem várias formas do cara medir o tráfego dele, acompanhar os relatórios. Mas o principal sempre é que a gente está empurrando ele para a direção da onde que precisa. Quando o cara chegar lá, Lázaro, e quando a gente for trabalhar ali o seu produto, quando a gente for ativar, vai ter basicamente um formatinho de loja, mas, irmão, antes disso, no funil, ele vai passar por uma experiência. Pô, estamos aqui junto. Eu não posso deixar que algo que eu sei que dá realmente resultado seja feito sem essa adequação. Cara, é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive produto que muito antes que eu vendia, né? E eu não tinha todos os recursos que tinha na Page, há muitos anos atrás. Era assim, era vendido nas lojas americanas, Lázaro, por R$60. Quando a gente pegava aquele produto, a gente encontrou um fabricante lá na China, fizemos white label, etc e tal, começou a comprar o produto, a gente pegou,
cara, e começou a vender esse mesmo produto que nós vamos a 60 por R$ 300, Lázaro. Por quê? A gente tinha a transformação. Essa é a diferença, entendeu? Essa transformação e ajudar o cara a se guiar sobre isso. Porque não adianta ele só botar o anúncio lá. Ele vai precisar colocar o time dele, e a gente está falando de empresa séria, né? Vai precisar colocar o time dele, então a Page dá esse diferencial. Você consegue separar todos os setores da sua empresa adequadamente. Entende? Você consegue ter os números de um modo extremamente claro lá do que você está tendo de resultado e para onde você está indo. Então, a gente tem muita parte de inteligência artificial lá para cobrir as demandas que a gente precisa, mas o principal para a gente continua sendo isso. A gente vai fazer você converter mais. O cara que vira para a Page, hoje em dia, o cara automaticamente já aumenta faturamento dele 20%, 25%. Isso é fantástico. E devido a esse tipo de estratégia, é isso? Exato. Essa estratégia já faz essa mudança. A nossa tecnologia foi feita para se casar com essa estratégia. Só a estratégia sem a tecnologia ela não funciona. A gente tem mais de 600 fatores para definição de uma compra, entendeu? Trabalhamos muito nisso. É brabo isso daí. Show de bola, irmão. Outra coisa, como você enxerga essa transformação digital nos próximos 5 anos? A gente fala o seguinte, os últimos 5, de 20 para cá, eu acho que deve ter sido a maior transformação do último século, certo? Certo, com certeza. E vai continuar avançando com o IA. Os próximos 5 vai ter a mesma velocidade ou você acha que acelera mais ainda? Acelera mais. Acelera mais. Os modelos, eles estão... assim, aí a gente vai entrar agora, inevitavelmente, na questão do IA, porque é um dos grandes avanços que a gente está tendo agora recentemente, cara. Essa pergunta é para você migrar do modelo de pagamento tradicional para a nova IA. E me falar outra coisa. Essa nova IA, ela vai ajudar a Page a escalar mais ainda? Com certeza. A gente já está fazendo muita coisa sobre isso, né? Então conta pra gente, dentro do seu conceito, dentro daquilo que tu viveu até agora, os próximos 5 anos. Você falou aí já, vai ser tão veloz quanto ou mais. Sim. 100% por causa da IA ou tem alguma outra coisa? Olha, eu estou vendo, por exemplo, quando eu paro para ver esses movimentos relacionados à IA, você pode ver brigas da Meta com Zuckerberg, a Google agora lançando produtos absurdos. Eles lançaram agora o VO3, que criar vídeos absurdos, é uma coisa completamente surreal. A gente tem também a questão da OpenAI, que é do ChatGPT. Isso virou para mim aquela mesma corrida que era de Estados Unidos e União Soviética para quem chega na Lua primeiro, irmão. Virou isso. E os caras estão botando tudo. Só que agora, em vez de ser país, é empresa. Exato, é empresa. E isso aqui é o mais foda, cara. Tá no meio privado, entende? E os caras estão colocando toda a potência financeira que ele tem. Até a gente pega aí o Elon Musk aí, que fez em 21 dias, o cara levantou toda a estrutura lá para a inteligência artificial dele lá, o XGrok lá. Foi tudo muito rápido. Por quê? A IA realmente é uma capacidade de resolver problemas de um modo eficiente, sem muitos inputs complexos que dependem de humanos. O que eu vejo como evolução, cara, é brutal. Eu vejo, por exemplo, que a parte de empregos, sim, vai mudar, cara, vai acontecer. Não é tanto essa coisa de, por exemplo, todo mundo agora vai ser demitido. Não, não é essa coisa. Ela vai potencializar a atuação em processos. Cara, claro, tem muitas coisas que vão ser perdidas, entende? Como, por exemplo, uma coisa operacionalizada, que é só uma coisa muito industrial, ela pode ser substituída já por uma learning machine robotizada, e com a IA ela consegue buscar mais eficiência. Por quê? Ela vai ter os dados para ver qual o modus operandi mais adequado. Isso vai ser aplicado em todas as coisas. Mas o grande lance é o seguinte, a gente está olhando muito... as LLMs, que são modelos de linguagem que são grandes. Esse é exatamente o conceito deles. Esses modelos de linguagem grandes, que são tipo ChatGPT, que o cara chega, eles são generalistas, Lázaro. Eles falam de muitas coisas, então eles são mais pesados, eles estudaram muita coisa e assim por diante. Mas o grande lance para mim está nos small models, que são os modelos de linguagem focados. Imagina que agora, que é uma das coisas que a gente está atacando, imagina que agora a gente está ali com uma IA, ela só trabalhou, está exclusivamente focada em uma única coisa, que é fazer uma análise de DRE, por exemplo, que é resolver um problema cirúrgico.
toda a potência que ela tem ali, em vez de saber vários assuntos, ela está extremamente focada. Esse é o futuro que eu vejo. Cada vez mais a tecnologia indo para um ponto focado. Eu vou ter um serviço específico ali que vai trabalhar isso em um outro nível. Se você pegar ali no chat GPT e colocar para te ajudar a diagnosticar, ele vai conseguir. Ele vai conseguir, mas ainda é pouco poder. O poder potencial está nessa coisa focada. Uma das coisas que a gente está fazendo, a gente já executou lá na Page, e também é um movimento que está sendo feito pela Optimize, né, que é comprar as próprias máquinas de IA, colocar internamente, para poder desenvolver aquilo ali, dar na mão das pessoas para elas desenvolverem. Porque uma das coisas que me preocupa também é que, cara, o Brasil está ficando para trás nessa parada. Cara, a gente tem que colocar as coisas aqui. Porque o grande lance não é a gente ficar dando chat GPT. Não é, Lázaro, eu pegar, assinar um chat GPT aqui para todo mundo. Não, cara, não é isso. A gente tem que desenvolver realmente coisas que acontecem ali, entendeu? Porque senão a gente vira de novo aquela coisa do Brasil, né, que é assim. Inclusive, galera, o Sobata está desenvolvendo uma IA by Lázaro do Carmo Júnior. É isso aí. Está pegando tudo que eu armazeno, que eu falo, que eu penso sobre business, claro, e transformando numa IA. Já tu vai ver. É isso aí, cara. Vai ficar... A gente está potencializando ela cada vez mais. E ela vai ser um desse modelo focado. É isso aí. Se tu perguntar, sei lá, de futebol para IA do Lázaro, ele fala, cara, eu não respondo isso, entendeu? Me passa teu DRI. Ele vai falar isso para... Vai falar isso. Então, o que rola é isso. O grande conceito ali é a gente tem que saber utilizar, vai melhorar os processos, já dá mais eficiência, tem vários modos operantes. Eu te dei lá aquele dispositivo também, lá para você utilizar, e ele já vai ajudando a ganhar tempo. Mas, cara, o grande ganho está nisso, os itens focados que resolvem problemas específicos, ali que a gente vai ter muita velocidade. Eu vejo isso daí, cara, vai muito longe. Eu não consigo nem, pode ser que o Sobata fale algo aqui, a coisa vai ficar 10 vezes maior, entendeu? Claro. Claro, outro dia eu estava pesquisando umas noites de insônia, o investimento feito nos últimos 2 ou 3 anos em tecnologia da informação e principalmente na inteligência artificial, ele foi 10 vezes mais do que os outros 10 antigos. E a tendência agora, com a briga por essa inteligência artificial, é que fique muito mais, né? Muito maior ainda, né? Não, com certeza. Já está acontecendo, né? Por exemplo, o Zuckerberg da Meta, ele chegou, não, a grande corrida agora é quem vai chegar a 1 bilhão de usuários de AI. Ele entrou nessa corrida. Os caras estão nessa competição braba ali para isso dali acontecer. Eu vejo que muito dos movimentos que o Elon Musk fez até ali junto do Dodge, né, que é aquele princípio lá de eficiência, que agora ele acabou de sair com aquele do Trump, foi para ele também conseguir as coisas que fossem necessárias para não ter limitação na parte de IA. Porque, cara, todo mundo entendeu isso. Já é possível substituir, vai substituir muita coisa, mas nunca vai conseguir trocar o humano e a capacidade de adaptação do humano. Essa também é uma das minhas visões. Tem alguma coisa que você acha que vai surgir agora que vai mudar e transformar a forma com que a gente consome ou que a gente paga online? Sim. Você acha que... Outro dia eu vi uma forma seguinte, o cara falou assim, Lázaro, é que cada vez mais vão existir menos e-commerces, mais marketplaces. Exemplo, todo mundo que tem um e-commerce dele vai começar a trabalhar também como marketplace, se o cara tem giro lá dentro. Essa é uma tendência. Por exemplo, o Lázaro acredita muito que daqui a pouco acaba o tal do atacado e o do varejo. Sempre vai ser atacarejo. A única coisa que diferencia é a quantidade. Você comprou mais, você tem mais desconto. Você comprou menos, você tem menos desconto. Então, todo ponto de venda vai deixar de ser varejo e atacado para ser atacarejo. Vai te vender no atacado, é uma coisa só. Essa é uma concepção minha e eu acredito muito que os próximos anos, daqui a uns anos, ninguém nem vai conseguir distinguir mais o que é atacado e o que é varejo, porque vai estar tudo fundido, como já está acontecendo. Você acha que no meio digital vai ter alguma coisa nesse sentido? Vai mudar a forma com que a gente consome? O marketplace? Ou vai migrar todo mundo para marketplace? Ou vai migrar todo mundo para e-commerce próprio? Como é que vai ser essa migração? O TikTok está aí, né? Com a plataforma revolucionando. E eu acho assim, o que o TikTok tem de diferente dos marketplaces? É que ele tem os influencers lá dentro. O marketplace é uma plataforma que tem tráfego. Ele vai ser uma plataforma que ele tem tráfego e o tráfego cresce na medida com que as pessoas exercem mais influência lá dentro e as pessoas cresçam lá dentro. Ele tem um motorzinho próprio. Exatamente.
Ele tem já um meio de... Ele já te dá um vendedor. Ele dá um vendedor, é isso. É o marketplace já com vários vendedores você escolher. Você escolhe o seu vendedor e escolhe a sua plataforma. Você acha que além do TikTok, como é que vai ser isso? Vai migrar, vai mudar? Como é que vai ser isso? Não acredito. É assim, eu acredito em uma adaptação. O que acontece para quem está ali no mercado e tudo mais, a visão tem que ser o seguinte: cara, é mais um canal. O quanto isso é eficiente para mim? Por exemplo, o pensamento, às vezes, é que o cara vai... Não todo mundo para ali que vai resolver. Não, cara. Você vai ter limitações no TikTok Shop. É tudo muito novo do TikTok Shop. Ninguém sabe... tem o chargeback, né, que é a fraude do cartão. Tem o reembolso. Ninguém sabe ainda como é que aquilo dali vai acontecer. Então, vamos lá, eles vão começar a tirar as contas a partir de quando? Entendeu? Entenda que o TikTok, né, a Page, inclusive, é parceira da TikTok. O TikTok está aqui no Brasil, mas entender como é que funciona pagamentos aqui no Brasil, comportamento do brasileiro, cara, é uma coisa muito nova ainda para eles. É completamente diferente. Para começar, o Brasil é o único país que tem a antecipação por causa do parcelamento, cara, no cartão de crédito. Não existe isso em nenhum lugar. Então, qual é a visão aqui? Você tem que estar nesse canal também, mas aquele canal ele vai ter alguns fatores limitadores para você. Eu penso muito em canais assim de entrada como abertura de relacionamento. Como é que é a abertura de relacionamento? Você vai lá, vendeu no TikTok, ok, comprou, veio através do influenciador. Ok, a pessoa pode continuar comprando ali, mas a ideia é que você tenha outros produtos. A sua empresa precisa de outros produtos, a sua empresa vai ter algumas modificações no produto. Então, por que agora você não consegue, com o seu próprio time, seja adaptado com IA, com o seu closer e tudo mais, vender agora na sua própria estrutura de novo para aquele mesmo cliente? Por quê? Compra de mídia, né, Lázaro, foi ficando cada vez mais caro online. Foi ficando cada vez mais caro, cara. A inflação de compra de mídia é absurda, irmão. Então, cada vez o movimento eu vou atrair a pessoa e vou continuar vendendo para ela. É o lifetime value que todo mundo já falava há muito mais tempo. Então, nesse sentido, a mudança é que está chegando outros canais. A IA não vejo como um fator que vai quebrar... agora com a IA vão ter um pagamento via IA. Entendeu? Não vejo nada disso acontecer. O que eu vejo é o seguinte: a IA vai potencializar criações de produtos de tecnologia cada vez mais. A gente já vê isso hoje em dia. A gente já está vivendo isso daí. Então, vai ter muita coisa nova surgindo e muita coisa para experimentar. Vai dar uma explosão, cara. Já está acontecendo essa explosão e ela vai cada vez mais ser potencial. E aí, nesse meio dessa jogada, vai começar a acontecer esses pontos. Por exemplo, o Pix parcelado. Cara, bandeira de cartão de crédito está cheio de medo de Pix parcelado. Exato, é uma coisa brasileira, uma tecnologia brasileira que o Brasil já está mandando para fora. Mas eles estão cheios de medo. Entende? Mas você vê como é que o meio de pagamento continua quase a mesma coisa de sempre. Eles não mudam, porque continua sendo o dinheiro da pessoa. Entendeu? Galera, estão gostando? Eu espero que vocês estejam gostando. Já passou de 1 hora de padrinho, mas o papo tá tão bom que vocês vão ter que aguentar um pouquinho mais a gente aí. E leva lá, olha. Outra coisa, cara, vamos entrar aqui na inteligência artificial. Bora, destrói aí. Como você viu o papel da inteligência artificial no setor de meio de pagamento? Você já parcelou isso, você já falou. E o quanto que você acha... Vou botar 2 perguntas junto lá. Como você vê o papel da inteligência artificial no setor de meio de pagamento? Se você já utiliza essa automação nos seus processos, se ela está te ajudando a tomar a decisão, como é que está IA e Sobata hoje nos seus negócios? Eu botei 2 em uma só aqui. Boa. Eu já estudava Learning Machine, que vem dos conceitos de IA, quando eu era mais novo. Eu já estudava, eu ficava fascinado com isso. Eu lembro de uma vez que eu vi... Várias vezes eu vi desenho que tinha ideias de IA e eu ficava, cara, pode crer, isso vai acontecer. Aquela coisa meio Exterminador de Futuro, Skynet e assim por diante. Então, era uma coisa que eu estava meio que esperando, muito ansioso mesmo, alguma erupção assim nesse sentido. Então, quando isso surgiu, eu tô, tipo... Isso virou de conexão no dia a dia, cara. Só que a conexão... tipo assim, ao mesmo tempo é o seguinte, cara, como é que isso vira um superpoder para mim? Como é que isso vai facilitar para mim? Como é que eu vou colocar isso dali de uma forma eficiente para funcionar?
Nos meios de pagamento, por exemplo, a gente tinha lá na Page uma coisa mais estruturada com Learning Machine, que é tipo assim, aprendizado por padrão, que é como... Esse é o conceito principal da IA. Ela é um aprendizado por padrão, só que a IA consegue começar num ponto onde ela faz as desconexões e a conexão dos itens. Ou seja, é como se eu pegasse, por exemplo, um código e quebrasse ele em diversas possibilidades, e a IA agora ela sabe todas as possibilidades que aquilo pode dar e não faz sentido e assim por diante. A Learning Machine não, é um conceito mais de aprendizado de padrão. Nos meios de pagamento, então, a gente consegue, por exemplo, colocar num trabalho de antifraude. Exatamente naquele ponto. Lembra que eu tinha que dar segurança para o comprador, para o vendedor ter uma conversão alta. Entendeu? Equilibrar esses pontos. Então, eu consigo trabalhar ali. Você tem que fazer o vendedor vender mais e você tem que dar para o comprador segurança. E às vezes são coisas opostas. Com certeza. Então, a inteligência artificial deve ajudar nisso. Ajuda nisso. Mas ela também tem os seus pontos e conceitos. Cara, já teve várias empresas, eu tenho acesso a algumas ali, não vou mencionar um nome específico, mas que, assim, eles tinham processos com IA. E vamos colocar o seguinte, Lázaro, virou na moda, eu falo que eu tenho IA em tudo que é lugar. E não é bem assim, não, tá? Mas virou moda esse conceito. Fulano de tal tem IA, eu tô no meu site lá, não, a gente trabalha tudo com IA. Conheço gente aí que fala assim, nossa, eu tô evolução da IA mais do que todo mundo aqui dentro, tô botando na plataforma, nem começou. Fica falando na internet que fez, nem começou, e vou dizer o seguinte, aí eu olho lá dentro, vejo o que tá fazendo, nossa, tá jurássico. Mas vende como se fosse a transformação do mundo. A única coisa que ele fez foi assinar um chat GPT para ele e botar os colaboradores para usar. Exato, porque é o marketing, correto? É um marketing bom. Né? Eu tô à frente ali na tecnologia. E aí, nos meios de pagamento, a gente já viu situações que é o seguinte. Liberação de cartão de crédito. Algumas empresas já colocaram uma situação que foi a seguinte, Lázaro. Ele pegava, até meio problemático e polêmico esse item, pegava ali e definia através dos padrões de Learning Machine, mas já levando para um conceito de IA para chegar à própria decisão do seguinte, aquela pessoa, eu posso dar crédito, eu não posso dar crédito. Tá? O que aconteceu? Historicamente, a gente tem que, historicamente, por números e tudo mais, inadimplência e assim por diante, que as pessoas que vão ter ali uma condição deficitária de estudo, elas vão ser mais inadimplentes e naturalmente vão ter menos crédito, correto? Esse é um conceito. Beleza, a Learning Machine está ali. Só que teve um momento que a Learning Machine começou a chegar em um determinado padrão. Em comunidade, você vai ter, dependendo do local que você está, mais pessoas negras do que pessoas que sejam brancas, pardas e outras etnias, asiáticos. Salvador, assim comparado com outras cidades. Tá? Exato. Aí sabe o que começou a fazer? Por isso que a IA precisa de um ano. Sabe o que começou a fazer? Começava a pegar automaticamente, depende de ver os conceitos. Ok, a sua cor de pele, ok, você tem menos crédito automaticamente. Que loucura. Exato. Entende? Entende como é que é? Precisa de um humano, cara. E deixa eu falar uma coisa, por exemplo, eu já fiz um teste, viu, gente? Eu já peguei DREs e coloquei para o chat GPT ler. Eu tenho um cara, muito amigo, eu sou conselheiro dele, e ele tem mania de fazer isso. O DRE, a leitura do GPT, DRE, ela é muito padrão. Ela estabelece padrões pré-estabelecidos. Ela não virou uma inteligência artificial foda. A leitura do DRE, o diagnóstico do DRE, ele é padrão pré-estabelecido de acordo com o livro. Ela não tem, por exemplo, a visão minha de anos e fala, não, peraí, mas esse CMV aqui, ele tá mexendo por causa disso, por causa disso. Ela fala assim, mexeu, o custo subiu. Mas ele não explica aonde que subiu, se foi na venda, se foi na perda, se foi na compra. Ela não consegue ter uma visão baseada em outros indicadores. Porque quando eu vejo o conjunto de uma empresa, se o CMV mudou na compra, eu vou lá na área de operações e começo a fazer diagnóstico. Quantas vezes está sendo concorrência de compra de produto? Houve troca de fornecedor? Não houve troca de fornecedor. Essa análise ele não faz, ele é frio. Entendeu? Ele não consegue nem indicar para você fazer isso. Falei, tá bom, mudou, qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Cara, eu fui apertando e ele vai estabelecendo padrão. Ele não entra numa análise profunda de jeito nenhum. Só que aí, a outra pessoa do outro lado pega aquela análise padrão e acha que tá ótimo, e não tá ótimo. Vou dizer o seguinte, ela pode melhorar 50%. O GPT com análise DRE. Outra coisa, eu peguei um conhecimento que eu tenho total conhecimento dele, eu sei como funciona, e fiz perguntas para o GPT, ele me dando informação errada. E eu ia apertando ele, colocando informação. No final, ele me respondeu correto. Mas ele me respondeu correto depois de eu ter que fazer umas 20 perguntas para ele. Porque a primeira resposta era fria. Você foi conduzindo ele. Vou te dizer uma outra coisa.
peguei uma informação sobre uma pessoa que eu conheço muito. Períodos da vida, o que ele fazia, não fazia. A informação que ele tinha era de Google, completamente errada. Então, uma coisa que eu acho perigosa é que o GPT ele busca informação nos bancos de dados existentes. E às vezes as informações que estão nos bancos de dados existentes estão poluídas. Ele veio com informações completamente distorcidas. E aí eu fui perguntando, no final ele concordou comigo, até por uma questão de data. Exato. Vai ocorrer, cara. Mas muita, mas assim, Vai ter erro brabo aí. existe uma poluição. Então eu não consigo entender, não consigo acreditar que hoje, no momento, ela seja uma verdade absoluta, porque ela precisa de condução. Ela precisa de um viés de conhecimento experimentado. O conhecimento da plataforma, ele é experimentado, mas ele é poluído por uma série de informações errôneas. Com certeza. Fui pegar informações básicas que eu gosto, né? Boto lá, por exemplo, carro. Eu comecei a fazer análise de comparativo com um com outro, aí de repente vi uma informação completamente errada, velho. Aí eu fazia pergunta pra ele, aí ele falava, não, porque a fonte, segundo o site e tal, porra, mas é um site de um camarada que não entendia nada, ele me deu a fonte onde ele pegou. Um site de um canal do YouTube que não entende nada de nada. Aí, putz, você começa a falar, aí tá vendo? Da onde ele busca, às vezes está poluído. E o GPT busca em tudo. Se você olhar quando ele está processando, faça uma informação complexa. Ele começa a colocar as abas de pesquisa, assim, ó, vai aparecendo para você. Já viu isso? Sim, ele faz isso. Ele vai coloca aparecer lá nas busca abas. web, sim. Ele vai essa busca na web e vai aparecer nas abas. Sim, exato. Se você olhar aqueles lugares onde ele está pesquisando, tem coisa ali que é viés errado. Com certeza, cara. E você tem que tomar cuidado com isso daí. Tem que tomar cuidado com a informação. Então, principalmente na área financeira, administrativa, dentro de um negócio, você não vai tomar decisão baseada no GPT. Você tem que ter uma experiência por trás, porque, literalmente, a análise de DRE do GPT não é perfeita. Você tem que dar muita coisa. E assim, o que acontece? Eu expliquei dos modelos de linguagem. O GPT é generalista. Ele nunca vai conseguir, numa situação nessa como agora, ele conseguir dar a mesmo conteúdo informacional que você tem. Ele não tem um contexto inteiro. Aí assim, mas a gente... É isso. Você falou coisa errada. Ele não acessa o contexto inteiro. Não acessa, não Por vai. mais que você vá jogando informação, se ele não acessa, ele não consegue saber. Cara, tem uma... Cada empresa é única. Cada análise do indicador financeiro, ele é baseado no contexto daquela empresa, onde ela está, com um tipo de gente que ela está, condições de negociação de folhas de pagamento e o escambau. Ele não tem isso. E então aquela informação ela é muito padrão. É repetição de padrão. E repetição de padrão é uma informação grosseira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E você falou a coisa certa. O contexto inteiro é só quem vive e experimenta que sabe. Com Por certeza. isso que eu acho que não substitui o ser humano. E eu vou te falar mais uma ainda. Ainda tem uma outra parte disso. A Apple agora entrou com força no mundo de IA. E aí eles pegaram o seguinte. Eles descobriram lá, isso já dá para ser percebido, que a IA, no meio do processo de resolver um problema muito complexo, ela começa a ficar preguiçosa. E ela começa a dar uma solução básica e até enganar. Eles já começaram a pegar a IA enganando. Ela coloca ali, porque ela tá querendo entregar a informação, só que ela não consegue. É como se ela... Imagina que o carro tá com muito combustível no início, os tokens, são chamados. Ele tá com muito combustível no início, só que é um problema complexo que ele não entende. Então ele tem que buscar lá dentro do sistema dele uma condição para te apontar logo. Ele não pode falhar com a missão. E o que acontece? Ele fica preguiçoso, te entrega qualquer porcaria. Ainda tem isso, cara. Você pode ser enganado pela IA, de diversas formas possíveis. Porque isso que não adianta. É aquele conceito, você até fala disso, né? Você quer contratar alguém para sua empresa, para um determinado setor financeiro, você tem que saber um pouco mesmo, senão você vai ser enganado. Exatamente. Não pode ser cego, cara. Exatamente. Se você não sabe perguntar, qualquer resposta serve. Uma outra pergunta que todo mundo me faz, né, sobre a definição do varejo digital, sobre a definição do comércio eletrônico e o comércio físico. Então a pergunta é, você acredita que no futuro vai ser 100% digital ou ainda existe espaço para o físico em certos setores? O que você acha disso? O físico dá experiência, né, Lázaro? A gente não tem como trocar isso, né, cara? Também acho. Porque... Eu acho que por mais que você seja digital, a experiência do físico, do sensorial, da visão, da interlocução humana, principalmente para vendas complexas, ela é fundamental. Exato. O que o digital faz é, mais uma vez, te dar a capacidade de massificar. É isso que ele vai fazer. Ele encurta um caminho. Sim. Brabo. Ele te dá, você atinge o mundo inteiro
se você comprar mídia, se você colocar ali, colocar um conteúdo orgânico, cara. Esse que é o grande Eu lance. acho que é extremamente radical, extremo, você falar que o mundo vai ser 100% digital, como você falar também que a IA vai acabar com tudo. Entendeu? A gente tem alguns pontos de discordância, eu e uma série de mentes aí. Eu e Marcos Paulo, quando a gente esteve aqui, eu falei com ele que IA não vai substituir todos os empregos. Ele acha que vai. Todos. Eu acho que não. Eu acho que tem coisas que só o ser humano faz, principalmente no papel da liderança, de mover as pessoas. E não dá pra ser tudo feito por robô. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu fico puto para um caralho quando eu tento falar com uma pessoa e fica o robozinho me respondendo. E aí não tem a opção que eu quero, porque não domina todas as variáveis. Exatamente. Aí eu vou ter que optar por uma opção mais próxima. E aí eu fico fazendo de tudo para ele me levar para um call center. E outro dia, eu tô querendo fazer um serviço para mim, fui consultar um advogado, cara. O advogado me botou um chatbot para me responder. E o chatbot não tinha opção, eu tive que colocar outros. Aí outros falou, aí no finalzinho, depois de eu ter perdido, você é advogado, não coloca chatbot. Depois da 20ª opção, ele falou assim, alguém vai entrar em contato com o senhor. Aí a pessoa me ligou, eu falei, bicho, eu passei uma raiva. Porque ia jogando. E o chatbot dele era tão ruim que no final ele falava assim, muito obrigado, já que não atendeu as expectativas. Que essa era a expectativa? Eu quero uma opção que não estava lá. Com certeza. Eu não me enquadrava 100% em nenhuma das opções. Ele ia dando as opções, 10 de cada, mas eu não me enquadrava em nenhuma das 10. Aí eu falava outras, eles iam trazendo outras, eu enquadrei, no final ele tentou finalizar, eu falei, quero falar com o atendente, quero falar, não entendemos o que o senhor está pedindo. Aí eu me enquadrei em qualquer coisa. Entendi. Para chegar no atendente. E sabe por que não vai dar certo? Por quê? Pessoas compram de pessoas. É isso, irmão. As pessoas... nós somos sociais, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em tribo. Então, quando eu vou jogar você para essa situação, você não vai conseguir atingir um objetivo de qualidade. Eu mato aquilo ali com você. Nessa minha visão, Lázaro, eu acredito que é o seguinte, até do que você está falando com o Marcos Paulo e tal, acabar, não acaba. Os empregos, eles vão se transformar. O cara que trabalhava de um jeito, ele tem que começar agora a trabalhar de um outro, porque é mais eficiente para a gente ter esse rompimento magnífico com inteligência artificial. Entendeu? Ou seja, eu agora que eu utilizo para tudo, basicamente. Você também está começando, eu estou te empurrando para isso daí, né? Até para controle da sua própria IA, que é o seguinte, eu preciso buscar eficiência. Então, por exemplo, eu quando vou revisar algum item relacionado a um determinado conteúdo de tomada de decisão analítico, eu vou jogar ali na IA, depende dela. Aí eu tenho um macetinho, que pode ser feito, às vezes, para não deixar ela te enganar. Falar para ela verificar de 3 formas diferentes, se for o ChatGPT. Verifique para mim se esse seu resultado de 3 formas diferentes para garantir que ele está certo. Então, eu vou jogar ali, mas, cara, é só para acelerar. Eu já sei o que te esperar. E a mesma coisa que igual você falou quando você estava vendo a situação no carro. Meu irmão, esse dado aqui não bate, entende? Então, vai transformar. Ela é uma ferramenta para conseguir entregar resultado. Cara, tá acontecendo muito erro grotesco de IA. Eu já peguei lá na empresa lá mesmo. Usou o IA para uma coisa e ela passou errado e quase foi para um negócio à frente, entendeu? Eu acredito ainda que a mescla, né, da capacidade da experiência humana com uma informação mais qualificada da inteligência artificial vai ajudar muito. E pra gente, principalmente da minha geração, a gente tem que se entregar e mergulhar. Eu tô tentando usar o máximo. Agora eu tenho um medo da IA emburrecer as pessoas. As pessoas ficarem muito preguiçosas. Sim. Esse é o meu medo, cara. Boa. Porque, por exemplo, eu parei de usar HP. Eu não tenho mais calculadora HP em cima da minha mesa. Porque o GPT me dá tudo. Todas as contas que eu preciso, aí sim. Boa. Se eu der a informação corretinha, financeiro, matemática, correta, ele me devolve correta. Se a informação estiver errada, não. Mas no caso da matemática, ele faz bem. Que é uma machine, que é o padrão. Ele vai fazer uma conta. É padrão. Matemático, racional. Matemático. Então, esse ele não erra, não. Então, eu usava HP para quê? Para fazer a conta, matemática racional. E eu usando o GPT, eu estou muito mais rápido. Eu parei. Só que, porra, o desenvolvimento do uso da HP, eu demorei anos pra ficar bom naquilo, cara. E agora eu já emburreci, porque deve ter, sei lá, 8 meses que eu não uso. Entendeu mais? Outro dia eu fui pegar lá, eu fui dar o Enter, já nem sabia mais que eu dava o Enter no começo, no final, de tão básico. Por quê? Porque o padrão cerebral, ele melhora com a repetição e com o uso. Se você para de usar, tu esquece. É igual língua. O cara estuda inglês, fala inglês há muito tempo. De uma hora pra outra ele para, ele emburrece. Eu tenho uma preocupação
da IA emburrecer as pessoas, principalmente os jovens. O que você acha disso? Essa é uma das minhas preocupações também, e eu já vejo isso acontecer. A gente já vê um comportamento até de outros países sobre isso. Por exemplo, a China, foi agora, eles tiveram alguma espécie de vestibular, e eles simplesmente, acho que tiraram o acesso do DeepSeek dos celulares dos alunos que vão fazer esse vestibular. Cara, por quê? Isso realmente vai acontecer. O cérebro igual você tá falando, ele é preguiçoso, ele fica otimizando. Cara, você não precisa mais disso, Lázaro. Chega, agora você tá usando isso aqui, vamos eliminar esse cara daqui da sua vida, entendeu? Eu vou te dizer uma coisa. Teve uma época da minha vida que eu não lia. Teve uma época da minha vida que eu lia muito, voraz. E teve uma época minha digital que eu comecei a ver resumo. Rapaz, quando eu comecei a ver resumo no Wise, por exemplo, resumo de livro, fico preguiçoso, irmão. Fica. Eu tô lendo um livro normal, de repente eu falo, vou lá no Wise ver se ele tá lá, vai. Você já viu esse app? Sim. Que dá resumo dos principais livros do mundo. Também já... Eu fui lá nele cara, todo ser humano vai querer o atalho. Sim. E eu acho que isso emburrece as pessoas. O cérebro vai parar de funcionar. Com Do certeza. jeito que deveria. Com certeza. E uma coisa sou eu, que já tô abastecido há 50 anos. Outra Sim. coisa é meu filho de 13. Se eu não der gasolina naquele cérebro, ele vai chegar na minha idade e vai ser mais burro do que eu. Sim. Sim. Com Eu certeza. era, porque eu já morri, né? Quando ele chegar na minha idade, eu já morri. Mas assim, ele vai ter uma capacidade cognitiva, intelectual de raciocínio pior do que a minha, porque eu não alimentei ele, eu não estabeleci um processo de informação e trabalho do cérebro dele, porque dele tá tudo curto. Tem gente que fala, não, mas dele vai ser melhor porque ele vai estar tudo com mais informação. Mas não é a quantidade de informação, é a capacidade de gerir essa informação. Não é você ter informação para mim, solta não serve para nada. Agora, como eu vou digerir isso, como eu vou processar isso e como eu vou tirar a utilidade disso. E eu tenho medo. Sou 20 anos mais velho que você, né? Mais de 20, quando você tá? Eu tô com 35. Então, há 20 anos exato. Eu tô com medo da geração para baixo não ter essa capacidade por causa da informação prática, sucinta e rápida. O que tu pensa? Cara, Vai, essa fala a sua opinião. é uma preocupação realmente minha. Eu já vi isso acontecer. Até quando tem alguém do meu time lá fazendo alguma coisa com IA. Por exemplo, uma das coisas que eu tô vendo já acontecer. Escrita, cara. Porra. Ninguém sabe escrever, não. Meu, o cara pega lá, joga ali, me ajude a escrever um texto para falar com fulano de tal, para vaga de emprego e assim por diante. Cara, a galera tá fazendo isso. E aí o cara vai perder a capacidade de poder lidar com a própria língua dele. Entendeu? As pessoas precisam realmente estar atentas a isso. E isso vai acontecer no conceito de, tipo, como estamos lidando e entregando a IA para as pessoas ali para poder lidar. E vai deixar, cara, a galera preguiçosa, vão mentir. Olha, eu já tive, Lázaro, assim, ex-funcionário, né, que era assim, esse ex-funcionário pegava, jogava as paradas no IA e ia jogando resultado. Gerava muitos erros. E eu já vi situações desse mesmo ex-funcionário para falar com outra pessoa do time, ela colava no chat GPT e jogava, entendeu? Ali. Então, a pessoa já até desaprendeu a falar com as pessoas. E lá é o quê? Lá na Page não é home office, né? É todo mundo presencial. Então, e a ideia é que a gente se comunique, né? Claro. Para se desenvolver. Pra tirar proveito, né? Pra desenvolver. Pô, pelo amor de Deus, cara. Cara, porque vou dizer uma coisa aqui, ó, outro fato. Para pensar. Eu, na década de 90, eu sabia o telefone de todo mundo de cor. Hoje, na minha família, de cor, eu só sei o telefone da minha esposa. Eu não sei dos meus filhos, cara. E eu sabia tudo. Eu sou de uma época, telefone do primo, do tio, do amigo, amigo A, amigo B, amigo C, amigo D, amigo E, amigo F. Tinha todos. Eu tinha uma cadernetinha anotada o telefone de todo mundo, mas raramente eu consultava. Eu tinha um telefone de todo mundo de cabeça. Cara, olha o cúmulo que eu cheguei. Se eu perder meu celular, eu não consigo ligar pra ninguém, a não ser minha esposa. Eu não sei o telefone da minha mãe. Eu não sei o telefone dos meus filhos. Eu não sei o telefone de ninguém. E detalhe, e a gente nem disca mais, você só aperta o send. Quando você tá no carro, você conversa, né? Eu tô no carro, ligar para o Sobata. Aí o Sobata entra. Aí pra que eu vou saber a porra do telefone do Sobata? Mas se porventura zerar a minha agenda do celular, acabou. Sim, esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo. Você E no passado eu sabia tudo, irmão.
Sim, cara. E vai acabar perdendo mais. A gente vai acabar perdendo mais ali. E aí, esse que é o ponto de conseguir em algum momento, assim, ó, isso daqui é um conceito que eu não posso abandonar. A gente não sabe ainda disso. Tá tudo sendo muito experimental. A gente já vê a cabeça das pessoas serem destruídas por rede social, por exemplo. Entendeu? Tá ali na mão. Tá, cara, tá vindo muita coisa. É muita informação, entendeu? E agora as pessoas não vão precisar mais pensar para responder as coisas. Realmente, tem um perigo aí muito grande. Sabe o que eu acho também? Que se essa facilidade, por exemplo, se você não lê, contextualiza. Se você não escreve, não contextualiza, daqui a um tempo você tem problema de vocabulário, de oratória. Por quê? Porque o cérebro é um processo. Tu lê, tu escreve, tu contextualiza e tu fala. Exato. Hoje, escrever já era, irmão. Escrever. E quando o cara, se você tirar o Google do cara, o tradutor, o corretor, ele escreve tudo errado. Exatamente. É dureza. E o cérebro é isso que você falou. Tudo que aquilo que ele acha que é desnecessário, ele vai deletando. Ele vai deletando. A memória nossa de curto prazo está ficando muito pior por causa dessa história. Então, cara, a gente tem que tomar cuidado. Meu irmão, nós estamos chegando no fim aqui, já deu 1h26 de debate. Eu queria entrar longe. Eu quero fazer um debate, um bate-bola contigo primeiro. Depois uma mensagem para todo mundo que está ouvindo focada na tecnologia e focada na inteligência artificial. Porque eu falo o seguinte, inteligência artificial é um braço da TI, né? Da tecnologia da informação. Ela não substitui, ela é um braço, né? Ela não vai substituir, até porque ela foi criada para dar esse auxílio. Dando um exemplo muito prático. Por exemplo, sonho de todo mundo aqui, em posições como empresário. Ah, cara, eu não vou precisar mais de desenvolvedor. Esquece, cara. Ainda falta bastante até isso. Entendeu? Também acho. Então vamos lá. Primeiro, maior erro que você já cometeu como empreendedor? Meu maior erro tá em não colocar tanta força de potência nas coisas lá do passado, eu diria. Eu devia ter colocado muito mais potência nas coisas porque no final deu bastante certo, sabe? Mas eu devia ter colocado mais fome. Então eu fiquei muito para trás disso. Foi o meu maior erro. Qual a qualidade mais importante no líder para você? A capacidade de fazer o que é preciso sem se preocupar em estar agradando as pessoas. Executar, tocar e não importa. É um caminho solitário e as pessoas talvez não vão gostar de você. Eu acho que o papel do líder é fazer as coisas acontecerem. Exato. Movendo as pessoas. É igual o CEO. O que o CEO tem que fazer? Fazer as coisas acontecerem. Exato. E o líder, a mesma coisa, movendo as pessoas. É isso. Livro ou recurso que mais impactou sua jornada? Alguma coisa que você fala assim, putz, isso impactou. Uma ferramenta, um livro, um recurso, cara, uma ideia. A psicanálise e psicologia, de um modo geral, cara. Isso você faz análise, terapia? Faço sim. Você sabe que eu não faço, porque uma vez eu fui demitido por uma psicóloga. Você traumatizou, a própria psicóloga te traumatizou. Ela me traumatizou, porque eu estava na melhor fase da minha vida, meus 32, 33 anos de idade. Melhor fase, assim, não vou dizer com mais dinheiro, porque eu era jovem ainda, mas era a melhor fase, assim, eu tinha saído do nada, eu estava bem sucedido profissionalmente, eu estava bem sucedido financeiramente, eu estava bem realizado em termos de reconhecimento e autoridade para as pessoas. Eu, muito jovem, as pessoas me achavam um cara muito mais fora da curva do que eu era, tal. Tava num momento de êxtase pessoal e profissional. E eu fui sentar no divã e ela começava a perguntar qual que era o meu problema. Eu falava, nenhum, né? E ela queria cavar o problema. E ela falou, todo mundo tem problema. E eu passava noites indo para casa tentando achar problema, que não era problema. Aí no final ela falou, cara, o seu problema é não abrir seu coração e sua mente para ninguém. O seu problema é você achar que não tem problema. Aí eu achei aquela porra. O meu problema era achar que eu tava num momento de êxtase na minha vida. Sei. Tinha chegado aonde eu nunca tinha sonhado, tava vivendo uma vida que eu nunca tinha sonhado, com tudo. E ela cortando aquilo, tentando, mas você tem um problema com seu pai. Falei, cara, meu pai não era o melhor pai do mundo mesmo, não. Nunca foi. Mas eu aprendi o lado bom de algumas coisas, deletei o lado ruim de outras, não gerou trauma. Gerou, sei que não sabe. Ela estava tentando me induzir a ter trauma contra meu pai, minha mãe, minha família. Me induzir a falar que os relacionamentos eram ruins. Eu falei, amor, essa vida é bom. Não, mas tem algum problema nesse relacionamento. Caraca, velho. Talvez eu tenha errado o profissional. Sim, eu diria que sim. Eu acho que o ponto mais importante aí, Lázaro, que eu vejo, quando eu trago psicologia e tudo mais,
é o aspecto principal a psicologia é estudada sobre a filosofia da vida, né? E ali você tem que toda hora ir pra dentro de você. O cara não pode ficar só fora. Cara, isso me salvou, cara. Eu concordo com o seguinte, cara, ó. Tanto a filosofia, quanto a história, quanto a capacidade do entendimento sobre a vida, sobre a finitude. A cada vez mais, cara, quando você vai ficando mais velho, você começa a fazer mais reflexões sobre isso. Sobre a tal da finitude, que ela vai ser... Sim, você vai morrer. Todo mundo vai. E aquilo que a gente gerou enquanto a gente estava aqui, qual é o legado que a gente deixa, qual a percepção das pessoas, o quanto tempo vai durar isso, porque todos nós vamos ser apagados. Quantas pessoas o nome durou mais de 100 anos na memória de alguém? Pouquíssimas, o resto vai ser apagado. Então esse tipo de coisa faz a gente repensar nossa existência. Com certeza. E eu gosto disso, e eu concordo. A história, a filosofia, a psicologia, eu comigo mesmo, que eu falo, sabe qual a minha maior crença? Deus, eu e meu travesseiro. É isso que me guia. Eu, comigo mesmo. Meu travesseiro, que é o momento que eu tô mais fraco, quando eu deito à noite. E o meu Deus é a minha consciência com algo que eu não me explico. Porque eu não tenho dogma. Eu não tenho religião. Eu vivo desse modo. Essa é a minha filosofia. Entendeu? E é difícil, assim, cara, eu concordo com você. Isso me muda. A cada dia, toda vez que eu paro pra pensar nisso. Parece um papo de maluco esse nosso cara, aqui. Mas eu concordo. É uma parada bem intensa mesmo, Lázaro. A gente não precisa ficar preso só a um psicólogo, igual também pra gente ter nossas crenças, não precisa estar preso a uma igreja. Uma dogma. Exato, uma dogma. Você sabe por quê? O dogma, ele é manipulado pelo ser humano. Me desculpa, eu discordo de um monte de coisa que tá na Bíblia. Sim. Vou me crucificar com um corte desse. Mas eu discordo. Sim. Não concordo com um monte de coisa que estava. Foi vida de outra época. Foi vida de outra época, foi manipulado pela igreja por séculos. Mas é a palavra. A fé pela fé não me move. Exato. A igreja é muito do homem, cara. A fé pela razão, pelo entendimento, pela inteligência me move. A burra não. Bonito, cara. A burra causa os xiitas, ortodoxos e os terroristas. A fé burra causa o terrorismo. Então, assim, isso é um papo para outra coisa. Com certeza. Você sabe que ainda, gente, turma, eu ainda vou fazer aqui um podcast de filosofia empresarial. Vou chamar uns filósofos e os empresários e vou montar aqui uma sala de conselho, filosofia e empresa. Porque eu acho que vai validar muito. Se vocês quiserem esse tema, escreve aí. Tá? Filosofia empresarial. Tudo aquilo que a gente faz de paralelo entre a história, a filosofia e a empresa e que a gente já testemunhou que funciona. Eu lembro, só um ponto, eu lembro de uma vez que eu falei pra você, Lázaro, eu quero virar um CEO muito foda. Aí você falou, Sobata, isso é filosofia. Eu lembro disso. É mesmo. Entendeu? E pensa o seguinte, não é só técnico. Ser o CEO foda não é só técnico. Por isso que não dá pra colocar IA pra ser o CEO. Então, não é só técnico, Sobata, vai muito além. Aí a gente já começou a filosofar, eu tava caminhando pros finais aqui, se demorar vai dar mais 2 horas de filosofia aqui, vai. Vamos lá, bora. Então é o seguinte, meu irmão, uma frase, várias frases, alguma coisa que define seu pensamento sobre negócios. Buscar eficiência sempre fazendo da forma correta. Isso aí. Que conselho você daria para quem está criando seu negócio digital? E que conselho você daria para esse cara? Tá, para começar seria... Tenha certeza do que você quer ali. Deixa o objetivo muito claro, cara. Entenda que você precisa caminhar seus próprios passos, não ficar olhando um influenciador que precisa mentir o resultado para você ter resultado. Você tem que entender que é devagar, uma jornada de sofrimento. Por isso que a IA também não consegue substituir a gente nesse sentido. É uma jornada de sofrimento, e o sofrimento é aprendizado o tempo inteiro. Requer um sacrifício mesmo, você precisa se dedicar. Então, a primeira coisa, deixa o objetivo claro e se prepara para sofrer. Vai comprando seus cursos, vai perder dinheiro, vai se ferrar, mas com esse objetivo claro, persistente ali, seguindo os passos corretos, tem um bom mentor e vai para frente. Aonde essa turma encontra a Page? Gente, não é jabá não, né? Que você vai falar, Lázaro tá falando da Page porque ela patrocina aqui, não. Deixa eu te falar um negócio, eu conheci o Sobata até aqui, ó, através da Capital Upgrade. Ele chegou lá para mim para ser um mentorado meu. Ele comprou uma mentoria e a gente acabou virando sócio. Então eu conheci a plataforma dele mais próxima e conhecia a capacidade e competência dele. Se eu não acreditasse nisso, você não virava meu sócio. O Sobata hoje é sócio da Optimize Tech, que é da Optimize Tecnologia, que vai ter novidade por aí. Então, cara,
aonde essa turma acha a Paige, aonde esse cara, além de eu falar dela aqui, botar link para tudo quanto é lado, e o que você, por que escolher Paige? Cara, a Paige você vai pegar lá no Instagram, paige.com.br, site paige.com.br. Ou clica no link do padrinho que você vai falar. Isso. Boa. Por que escolher a Paige? Porque a Paige, no final das contas, vai colocar grana no bolso do empreendedor brasileiro. A missão da Paige é empoderar o empreendedor brasileiro. Você já tá ligado? A gente vai fazer agora, facilitar pra caramba que o empreendedor brasileiro venda pelo mundo inteiro. Não é a Paige que tá lá fora. Através do empreendedor brasileiro, ele vai vender os produtos dele no mundo inteiro. Entendeu? É isso aí. Irmão, últimas palavras para minha audiência. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se deixasse, a gente vai ficar aqui. Olha, nós vamos fazer um podcast sobre filosofia, psicanálise empresarial. Nós vamos discutir o que move as empresas dentro da mente dos principais homens do Brasil. Tá? E a gente vai fazer um podcast disso. Se vocês quiserem ouvir, vai ser filosófico, provavelmente vai ser longo, mas vale a pena. Só que eu vou ter que juntar mais cadeira aqui, que eu vou ter que botar um monte de cérebro aqui e de todas as faixas etárias. Você vai estar convidado Por favor. pra gente falar disso. Considerações finais. É isso aí, galera. Vocês estão no lugar certo para aprender e fazer acontecer, tá ligado? O mais importante é buscar eficiência sempre. E é isso aí. Valeu. Irmão, um presente da Capital Upgrade. Cara. Galera, se você precisa de educação corporativa, a Capital Upgrade é uma das melhores empresas focada em gestão de A a Z, tá? Eu e meus sócios, Paulo Vitor Porto, Raduan, a gente está lá para poder ajudar vocês. Eu conheci o Sobata lá. O Sobata comprou uma mentoria e acabou virando meu sócio. E além disso, se você precisa melhorar a sua empresa, você precisa fazer turnaround, Grupo Optimize, ele transforma empresas ruins em boas, empresas boas em melhores ainda. Então, meu amigo, se você está precisando trazer eficiência, o Grupo Optimize faz tudo por você. Lá dentro a gente tem contabilidade, auditoria, a gente tem tecnologia agora, a gente tem área de consultoria, jurídico, para stressing, jurídico, tributário, a gente tem uma usina completa para transformar seu negócio. E Capital Upgrade transforma a mente. Optimize transforma seu negócio. E a gente vai ter muita novidade na área de tecnologia com o nosso novo sócio que está aí. Bora. Isso aí. Galera, obrigado. Obrigado por mais um episódio do Padrinho Podcast. Não esquece de inscrever no canal. Entra lá para a área de membros. Vem ser um afiliado, vem ser um membro do Padrinho Podcast. Vai ter conteúdo especial para você lá dentro. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.